E aí, galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark, do meu lado, Igor. Salve, salve família. E hoje nós vamos conversar com o candidato a prefeito de São Paulo, André A. Matarazzo. Apesar do nome, eu sou menino. Menino. Hoje em dia você pode ser o que você quiser, pode cara. Pode ser o que quiser. Mas para facilitar, dizer que você é um candidato a prefeito de São Paulo é pouco, né? Você já foi coisa pra caralho, secretário, você tava falando... Mas você sabe, fui secretário da Cultura, fui ministro, mas tem que dizer o seguinte, a coisa que vale é o que você é mesmo, porque essas coisas aí todas passam. Então você fui, fiz muita coisa que eu gostei e foi porque o que me encantou na área pública, porque você percebe que você tem a chance de transformar a vida das pessoas. É sempre para o bem ou para o mal, logicamente, mas no meu caso foi para fazer coisas boas. E me apaixonei pela área pública e fiquei. Você foi ministro do quê? Fui ministro de Comunicação Social. Você imagina, do governo Fernando Henrique. Olha lá. Então foi muito interessante porque passei o tempo em Brasília, mas eu detestei tanto Brasília. Você sabe que eu desci a rampa com o Fernando Henrique em 2002, nunca mais pisei em Brasília, nunca mais fui. Por quê? Eu desci a rampa com ele, tinha vários jornalistas chatos? Não é isso, não é um ambiente, é um ambiente essencialmente político, muito político. E eu gosto de fazer as coisas e perceber a ação. Não, você tem que aqui em São Paulo, por exemplo, quando eu trabalhei na prefeitura, você está lá no seu gabinete, no seu escritório, teve uma ideia. Aí você só teve a ideia, comentou com 3 pessoas. Na hora que você desce para almoçar, já tem gente embaixo te xingando ou elogiando. Entendi. Porque tudo que você faz interfere na vida das pessoas. Governo federal é um negócio meio distante. E depois Brasília, que eu falo, é uma cidade linda, tal, arquitetonicamente muito para o céu, é o céu mais bonito do Brasil. Mas é uma cidade essencialmente de governo. Então, todo mundo te paparica o tempo inteiro. Entendi. Se você não mantiver o pé no chão, você começa a achar que você tem 1,86 m, 200 de QI, olho azul e é o gostoso da parada, entendeu? É verdade, entendi. É um perigo isso. Imagino. Então, não era a minha praia. Foi bárbaro o convívio com o Fernando Henrique, é sempre uma escola. Verdade, né? Inclusive eu quero saber mais, porque é sempre legal entender como que foi conviver com ex-presidentes e tudo. Antes de você continuar a sua história, eu preciso falar dos patrocinadores, aí a gente engata na conversa. Claro. E mandamos ver. A gente é patrocinado pela ExitLag. A ExitLag é um serviço muito bom que ele melhora a conexão do seu jogo competitivo online. Tá jogando League of Legends, tá jogando Fortnite e tá tendo problema que seu personagem trava ou teleporta. Testa ExitLag, pode ser problema de rota. O que ela faz? Conecta o seu computador diretamente com o servidor do jogo, sem que a rota vá para a China, depois volte para o México para chegar nos Estados Unidos. Aí direto para os Estados Unidos, ou direto para a China, ou direto para o seu jogo que você estiver jogando. Então vai lá, você tem 3 dias grátis, você não precisa pôr cartão de crédito, basta criar sua conta e baixar o programa. E jogar sem lag. Depois aí você põe o cartão de crédito e assina a mensalidade. É isso. A gente também é patrocinado pela WhatsApp Online. A WhatsApp é uma loja, é um incrível curso de inglês, é uma escola renomada aqui no Brasil. No link whatsapponline.com.br/flow, você pode acessar e vai, né, se você comprar o curso por este link, você vai dar uma comissão pra gente, então é muito bom. Mas é um curso excelente para você aprender inglês, desde gramática, vocabulário, né? Tem também vários documentários com situações específicas que você vai ter que passar se você for lá pro exterior, né? Principalmente né, onde fala inglês, né? Porque eu curto inglês. Então, então vai lá. O inglês está só à disposição, falta você fazer o curso WhatsApp. É uma mensalidade bem baratinha, de uns 80 e poucos reais, não é? Uma coisa assim, entre 80 e 90, eu não tenho certeza. E é isso, vai lá aprender inglês. Tu compraria um merchan do Monark, cara, no teu programa de rádio? Compraria. Compraria? Compraria. Vou comprar um curso de inglês também, um WhatsApp. Boa. Bom, então vai lá. Você pode mandar uma pergunta pra gente, inclusive o André gostou dessa mecânica. Você pode mandar uma pergunta por 300 bits, as 5 primeiras perguntas você pode mandar por 300 bits para apertar o que você quiser. Quer saber o que ele pretende fazer quando for eleito, se for eleito? Pergunte agora por 300 bits nas primeiras 5 mensagens. As próximas 5 são 600 bits e as últimas 5 são 1.200 bits, totalizando 15 perguntas no máximo. Mas você pode burlar esse limite e mandar uma propaganda por 10 mil bits.
São 10 mil bits pra fazer uma propaganda. Menos de 10 mil bits a gente não vai ler a sua propaganda. A gente vai ler sua mensagem, só a parte que não tem propaganda. Exato. E são R$ 500 no Superchat no YouTube pra gente ler também a sua mensagem ou Que é sua pra propaganda. você não mandar lá, é pra mandar na Twitch, muito mais barato. Exato. Então vai lá. Aproveita e vira sub na Twitch. Não se esqueça que você pode acessar o canal Cortes do Flow pra acompanhar as melhores partes de todas as nossas conversas, inclusive elas, cortadinhas lá, separadinhas e... pra Inclusive você. essa. Inclusive elas, eu falei? É. Caralho, tô mal. Então é isso. Não tem mais nada. Pronto, eu já não compraria mais o teu mexendo. Ah, que merda. Droga. Merchan, Estou né? demitido. Então eu ia conversar com você, André, mas eu não fui demitido. Mentira. E aí? Você estava contando, volta lá, desculpa, eu te interrompi. Não, eu estava dizendo. Então, Brasília tem essa coisa que é interessante para quem gosta de política, mas, vamos dizer, é um pouco fora do mundo real da gente. Por quê? Primeiro, você fica longe dos amigos. Só vão te procurar com bola quadrada. Ninguém vai te procurar lá para tomar um café, e depois você não tem tempo. Então você acaba perdendo amigos. Porque bola quadrada, se o cara não resolveu no caminho normal, você não vai resolver. Pelo menos eu não vou me meter em fria, nem queria. Então é uma experiência interessante, mas vamos dizer, eu percebi, lá é que eu percebi que a minha praia era aqui, a cidade. Eu gosto do negócio da cidade, que é um dia a dia de problemas. No fundo, comparando com o que vocês fazem, né, ser prefeito de São Paulo, não é, todo mundo acha que é um pouco, tenho certeza, todo mundo ouve o Flow, acho que é super legal, glamuroso. Nossa, tá? Esse não, é o lado, cara, deve ser uma bosta. Esse é o lado bacana, tá certo? Ninguém vê o quanto... anda com vários seguranças, ô prefeito, senhor prefeito, como que vai? Ninguém vê o que vocês ralam para pôr o programa no ar e para aguentar. Sim. É a mesma coisa. Prefeitura é problema o dia inteiro. Você imagina uma cidade com 12 milhões de habitantes. É que nem você ser um zelador com 12 milhões de síndicos dando ordem para você o dia inteiro e reclamando. E você tem que ficar bem bonzinho e fazer isso, porque você é um servidor público, você está lá para isso. Não quer problema? Vai ser diretor de banco. Vai fazer outra coisa, não vai ser prefeito de São Paulo. Então, esse é o ponto, que é como eu vejo a área pública. E por que tu escolheu esse pepino gigante, cara? Eu gosto, primeiro gosto de problema. Gosto de resolver problema. Para mim é um... Depois, você sabe, Igor, tudo que a minha família conseguiu, com muito trabalho, conseguiu por causa da cidade de São Paulo, começando na cidade de São Paulo. Então tem um lado de gratidão. Depois, o outro, quando eu trabalhei aqui na prefeitura, eu vi que a cidade de São Paulo é muito cruel, contrariamente também. Todo mundo gosta de falar de São Paulo, é cidade cosmopolita, maravilhosa, tal. Isso entre a Avenida Paulista e a Faria Lima, né? Pois é. Você vai para a periferia, você tem uma cidade com 1.300 favelas. Tem 3 milhões de pessoas morando em favela. Caralho. 3 milhões e meio de pessoas sem esgoto. Em São Paulo? Na cidade de São Paulo. Dá para acreditar um troço desse? Não acredita. Né? Infelizmente, pelo sem Brasil, a gente esgoto é acaba foda. acreditando depois de Sem ver tanta esgoto, merda. é um negócio louco. Eu estava vendo outro dia, sabe quantos atendimentos faz aquele resgate dos bombeiros? São 60 por dia. Caralho. E o SAMU, outros 200. Todo dia. Então, a cidade tem uma dimensão gigantesca. Sim. Agora, o que eu falo? Para ser prefeito, tem que gostar e tem que querer ser prefeito. É se concentrar naquilo. Porque se você quiser ficar flanando, falando de política, querendo já disputar a próxima eleição, não vai para lugar nenhum. Vai quebrar a cara. Conta um pouco da história da sua família, porque eu acho interessante, né? Você tem uma família de tradição aqui no Brasil, né? Você vem de uma família de tradição. De muita luta, né? Como a maioria dos paulistanos e paulistas, né? A minha família é de origem italiana. Eles saíram, eram do sul da Itália, uma família de classe média baixa, vamos dizer, no sul da Itália, uma cidade de 8 mil habitantes. E como a Itália não tem crescimento demográfico, continua com 8 mil habitantes. Engraçado. E eles vieram para cá... de 1800 e 1886. pouco, né? Aí. E esses imigrantes, que é a maioria dos bisavós de quem está nos ouvindo... A minha família, inclusive, trisavós, pai de mãe é italiana. então, a maioria, não tem. Aqui em São Paulo, difícil você achar alguém que. Só os 400, aqueles que são das famílias brasileiras, mas 90% ou veio da Europa, ou veio do Oriente, né, os japoneses, os árabes, etc., ou vieram do parte de Nordeste. pai é árabe. Pois é, o cara é metade árabe, metade Metade Eu italiano. também.
Eu também. Eu ué. tenho mãe libanesa. O meu é o contrário. Meu pai é libanês e minha mãe... Mas Quer dizer, meu pai é brasileiro. Você Meu sabe pai que é dele um casamento que tem muito, Ah, né? Libanês com italiano, é? Interessante. E então vieram para cá. Por quê? Porque a Europa estava muito mal e tinha um cara de lá, da cidade, que tinha vindo para o Brasil e escreveu para o Francisco Matarazzo dizendo: olha, vem para cá, isso aqui é a terra que você... É a terra de oportunidades. E ele tinha um monte de irmãos, ele veio, eram 7 irmãos. E ele veio para cá, viu e trouxe um monte, vendeu tudo que tinha lá, a família fizeram, e trouxe secos e molhados, para abrir um armazém de secos e molhados, aqui em São Paulo. O navio chegou no Rio de Janeiro. Na hora de fazer o transbordo, né, de levar a mercadoria do navio para o porto, pôs numa barcaça. Aí a barcaça afundou. Então, perdeu tudo. Você imagina você chegar, porque hoje a gente fala assim, viajou, foi para Itália, 12 mil quilômetros de viagem. Naquela época, ele ainda veio de navio à vela. Caralho. Estava começando o vapor. Olha o que esses imigrantes... Mó ralação, cara. Sim, Para chegar aqui. Exploradores. Aí chegou num país... O que tinha aqui no Brasil, 1800? Nada. Nada, era mato, escravos, índios e um pouco de portugueses. Ainda era império, né? Chegou esse cara que chamou ele e falou: não, então vem para Sorocaba que você fica na minha casa. Então ele foi para Sorocaba e ficou lá. Tanto que esse chamava-se Grandino, Fernando Grandino, se não me engano, esse meu bisavô, até o dia que morreu, ele dedicou todos os discursos que ele fez, sempre dedicou a esse amigo e dizia: o meu melhor amigo a quem eu devo tudo que eu fiz, o Grandino. Foi para Sorocaba e começou a mascatear com porcos. Ele comprava porco a prazo e levava o porco e fazia banha, porque a banha era toda importada ainda dos Estados Unidos. Então começou a vender banha, depois começou a crescer, foi fazendo, e aí começou a pôr... Ele viu que a banha, quando vinha dos Estados Unidos, você tinha que comprá-la em barril. Pô, e as pessoas não queriam... O que ele fez? Ele começou a pôr banha em lata pequena, que para vender para o consumidor era muito melhor. Em 4, 5 anos ele tinha quase o monopólio da banha aqui de São Paulo. Olha lá. E em 1900 ele veio para São Paulo, de Sorocaba para São Paulo. Mas você vê, essa época, gente, São Paulo tinha 120 mil habitantes. Caralho! Imagina, Sorocaba era muito mais cidadezinha, importante. cara. 1900 era... Nossa, caralho. Sorocaba era a cidade importante do estado. Entendi, São Paulo não era tão importante. Não, era meio passagem de Santos para o interior. Entendi. Tanto que ele inaugurou, em 1900, inaugurou o Moinho Matarazzo, na rua Monsenhor Andrade. Está lá, é um prédio tombado, lindo, que era a maior fábrica de grande porte, a maior fábrica da América Latina. Isso ele fez de 1886 Uma até... fábrica do quê? Desculpe, de farinha? Fábrica de farinha, um De moinho. farinha. Porque ele já nesse período, acho que sua namorada, que Ela craque, tá me... sabe? Ela é historiadora. Me lembrou mais do que eu. Ele importava farinha, começou a importar farinha da Argentina. Da Argentina. Então, ela me falou que isso foi uma vantagem competitiva muito Enorme. grande para ele, porque a farinha importada era da Europa, normalmente, e como demorava muito tempo de navio, vinha meio podre. Não era tão gostosa quanto azeda. Sua namorada é uma craque, Tá viu? vendo? Porque foi exatamente o que fez a diferença para o Francisco Matarazzo e o tornou um dos homens mais ricos da época. Foi esse negócio de que ele sacou que a farinha vinda da Argentina chegava mais rápido, com um sabor melhor. E aí ele foi para a indústria. Quando ele morreu, ele deixou 360 fábricas. Caralho, ele criou um pros filhos. império gigantesco. Criou um então. império gigantesco. Ele era bilionário na época. Uma das pras 5 proporções, maiores empresas do mundo. Que na época foda, dele. mano. Ele morreu em 37. Agora, era outro Brasil, né, gente? Sim. Outro Brasil. É que eu falo, o cara, ele fez ainda. Então, tudo que ele entrava, ele era pioneiro. Um pouco que nem vocês entraram nessa coisa de podcast. De podcast, sim. Pô, mas então, a vantagem competitiva que vocês têm é imensa. Sim. Porque vocês já dominam a linguagem, a tecnologia, o estúdio. Já fizeram todos os erros daqui para frente. Sim, já fizemos de mesmo. Claro, mas Total, como total. ele também. É isso. E a gente tem que admirar todo inovador. Eu tenho uma admiração, você perguntou. Eu gosto de gente moça, porque eu vejo muito isso, essa coisa da cabeça disruptiva, porque o jovem tem coragem.
sempre falo, né? Eu fui presidente da CESP, que era a Companhia Energética de São Paulo, quando eu tinha 38 anos, sei lá. O que eu fiz na CESP, se eu fosse ser presidente dela hoje, não teria feito 10%. Porque quando você está com 30, você está numa fase da vida que você briga por 90% das coisas e discute 10% das coisas. O tempo vai passando, vai invertendo isso. Hoje, eu já estou numa fase que eu brigo por 20%. 80% você discute. Porque o que acontece? Você começa a ter mais noção do risco. Quebrar com 20 anos de idade, tudo bem, você tem mais... Primeiro, você não tem família, não tem nada, corre o risco. Com 30, se você já casou, você já toma um pouco mais de cuidado, né? Sim, você tem que ter uma cabeça bem forte para arriscar o futuro do seu filho, né? Mas a gente não pode nunca deixar de conviver com gente moça, porque isso é que recicla a cabeça da gente. Eu gosto de dar aula por causa disso. É um desafio permanente. Até na linguagem. Quando você começou a fazer o merchan aqui dos jogos... Da Exit Lag e tal. 70% é como se você estivesse falando russo. Eu não entendi uma palavra. Mas é verdade. Eu, por outro lado, eu adoro conversar com os coroa, cara. Mas essa troca que é bacana. Sim, inclusive a gente sente que o flow vai melhor com gente mais velha, normalmente. É. Tem mais coisa pra falar, talvez, sabe? Não sei. Eu ouvi o flow de vocês, acho um grande barato, porque relaxa a cabeça e a gente, para mim, pelo menos, muda o assunto. Sim. Coisas diferentes. Sim, e eu acho que isso é uma vantagem não só do flow, mas desse novo formato mais longo. E ao vivo, nada cortado. Tipo, você sabe que tudo que você falar aqui, ou tudo que a gente falar aqui, tipo, nada vai ser escondido, nada vai ser formatado para parecer que você falou de algum jeito, sabe? Isso. Para que o português tenha ficado todo correto. Sim. Entendeu? Não é? Então, essas coisas, essa mistura, eu acho que faz a gente conseguir viver muito melhor e traz a inovação. É a mistura da experiência com o novo. E entrando nessa vibe, o que você observa que São Paulo precisa inovar? Muita coisa. Primeiro, a cabeça do paulistano, né? O paulistano tem que entender que a cidade é uma coisa só. Que você não pode ter... Você sabe que na cidade, metade da população mora no centro, expandido. Vamos dizer, aqui onde nós estamos, né? E a outra metade na periferia. Mas no centro onde nós estamos, centro expandido, só tem 90% dos empregos. Na periferia só tem 10% dos empregos da cidade. Então, essa metade da população, para ir trabalhar, passa 5, 6, 7 horas por dia no trânsito. Pois é. O que faz com os filhos? Né? Coloca em creche ou deixa pra mãe. Não, mas a creche e aí o poder público também tem que lidar com a cidade real e não com a cidade que gosta, porque a mãe vai trabalhar, deixa na creche. A creche fecha às 5 horas em ponto. Como é que o cara que vai até o Jaçanã daqui volta para estar lá vai 5 chegar horas. às 5 em ponto? Ele não tem motorista e carro para ir. Sim. Né? Tem o busão Nem e olha lá teleporte. como é que chega. Você acha que o Arthur, o mamãe falei, né? Ele falou muito do plano diretor para resolver esse problema. Você acha que é fundamental? Ajuda também, é uma das coisas. O Arthur, eu gosto muito dele. Inteligente, é outro cara que para mim é sempre desafiante conversar. Porque tem garra e está estudando a cidade. Ele não chuta. Né? O plano diretor, sim, porque o plano diretor você induz as coisas. Com o plano você desenha o que vai aonde. Você lembra um jogo, não sei se não é da geração de vocês, que chamava SimCity? Claro que joguei pra caramba. O SimCity 2000, muito clássico. É um clássico. Sim. Isso daí ensina o que é ser prefeito de uma cidade. É o máximo aquele jogo. Nossa, aquele jogo o novo é ruim. Vai ver o... Não, o da época era muito legal. Muito melhor, muito mais complexo. Você tinha que tava para mexer no esgoto, na tribulação Isso de mesmo. energia, tudo. Era o plano diretor é um SimCity. Porque você vai desenhando o que pode aonde e aí você tem que levar as coisas. Por exemplo, uma coisa que precisa fazer é a tal da regularização fundiária. O que é isso? Né? Onde nós estamos aqui, se você for ver a casa que nós estamos, você vai lá, você quer comprar, ela tem escritura, tem documento, tem tudo. Você sai do centro expandido, vai para a periferia, aquilo foi sendo ocupado ao longo dos anos e nunca ninguém documentou nada. Então o cara não é dono da casa dele, não tem escritura. Então você quer pôr lá um supermercado grande, ele não acha um prédio que tem um documento. Ele vai estar sempre ilegal. E empresa formal grande não consegue. Não quer correr esse risco. Tá? Então essa é uma coisa que precisa fazer, para levar os empregos para perto das pessoas. E isso é no plano diretor que resolve.
Não, isso é regularização fundiária, mas o plano diretor, depois que você regularizou, o plano diretor vai dizer, nesse bairro pode fábrica, nesse pode comércio e residência, nesse pode prédio, nesse só pode casa. Entendi. Entendeu? Então tem que planejar a cidade. E o que você pensa nesse plano diretor? Você acha que é um trabalho para liberar as regiões centrais dos prédios que estão tombados? Você acha que tem muito prédio tombado desnecessariamente? Ah, tem, muito, muito. E não é nem o tombado desnecessário, é o jeito do tombamento. Porque, por exemplo, no centro velho, lá perto do pátio do colégio, é tudo tombado. Mas é tombado por dentro e por fora. Como é que você vai ajustar? Por exemplo, tem lei de acessibilidade, não tem que ter rampa em todo. Como é que você ajusta isso com o prédio tombado que o tal do Compresp ou Condefat não deixa se mexer? Então fica lá inútil. Então você pode fazer tombamento, a Itália pega, Roma, é uma cidade inteira tombada. Mas como é que eles tombam? Então a fachada é tombada. Alguns prédios dentro também são tombados, mas eles dão a licença para pôr o elevador, para pôr uma saída de emergência. Ou seja, adequar à modernidade. Tem que modernizar, senão, porra. mas quem que vai ficar pagando IPTU no imóvel que está lá parado, tombado, que você não pode fazer nada, não pode alugar? Vai cair, vai tombar literalmente. Alguns pegam fogo aí, né? Então, acho que essas são coisas que a gente tem que... Eu sempre falo, é raciocinar. Isso o jovem é bom nisso aí. Porque a geração mais moça, ela trabalha em cima do mundo real, né? Hoje muito virtual, mas em cima da realidade. Faz o que gosta, o que quer, sabe onde é que ganha dinheiro, não quer saber. Hoje, eu sempre falo, né? Se eu tivesse um filho de 18 anos, desse um carro para ele ia falar, pô, pai, o que eu te fiz? Ninguém quer ouvir falar. Fica pagando esse PVA não é? aí. Essa porra aqui. Pelo amor de Deus. Onde é que eu vou pôr essa merda? Né? Não, é um problema. Uma casa grande é um problema. Ninguém quer. Então, a gente tem que se adequar a essa realidade. Total. Né? E tem que lidar com a cidade real. Você vê apartamento no centro hoje, começa a fazer apartamento de 18 metros quadrados. O cara não quer ter empregado. E não tem mais empregado, além do que. Né? Sim, é muito. E vai usar para dormir, para descansar e ponto. Sim, né? Tem um escritorinho ali para ele trabalhar e é isso. O plano diretor ele muda de 10 em 10 anos, não é um negócio assim? 8 ele pode fazer uma revisão. Entendi. Não é tanto tempo assim. Mas você está otimista que esse plano diretor ele vai ser revisto de uma forma inteligente? Porque ele da última vez não foi, né? Eu até presidia, na época eu era vereador, a Comissão de Política Urbana. Eu presidi a comissão, eu não assinei o plano, porque eu discordei do que foi feito. E se não é porque é o poder público querendo se meter demais no que pode e o que não pode. Quer definir até o azulejo que o cara vai pôr no banheiro. Não pode fazer isso. Você tem que ir de acordo com o mundo contemporâneo, acompanhar o que a sociedade quer também, né? Porra, acho que esse tinha que ser o principal, na verdade. Acompanhar o que a sociedade quer. Porque cidade foi das coisas mais inteligentes que o homem fez. Por que ele fez a cidade? Ele começou a ver, né, que quando eles se juntavam num lugar, em vez de cada um ter que ir do lugar e ir até o hospital lá longe, junta 20 casas e bota a clínica que atende todo mundo. Fica mais barato e você anda menos. Aí, de repente, ele viu que ele não precisava comprar um puta estoque de milho. Bota um milho, todo mundo compra, bota lá e cada um vai usando o que precisa. Então, o conceito de cidade é isso. Mas você tem que ir ajustando ela. É meio que nem meio de comunicação. O cara querer ficar na rádio AM, ele vai morrer. O rádio não vai morrer, mas a AM provavelmente vai. Sim, a tecnologia vai morrer. As pessoas vão sempre buscar informação através de áudio. Exatamente. Né? Ou áudio ou imagem. E áudio é importante, porque eu sempre falo, quando no meu programa de rádio, o pessoal fala, internet. Eu falei, internet é para alguns lugares. Por exemplo, o meu programa é sábado de manhã, das 10 ao meio-dia, né? Com quem que eu falo em AM, o meu público? Mulheres, 40 anos para cima, da periferia, classe CD. O que essa pessoa está fazendo sábado de manhã? Está arrumando a casa, limpando, faxina. Quer dizer, a mulher que tem sempre aquela jornada dupla, né? Está trabalhando, então ela não tem como ficar na internet olhando. Ela liga o rádio e fica lá. Então, ela precisa dos olhos, ela precisa das mãos. Claro. E aí, essa coisa do podcast tem a coisa mais maravilhosa ainda, porque ela vai poder ouvir o programa dela a hora que ela quiser
Que se ela não tiver chegado em casa, ela vai ouvir a hora que ela chega. Sim, e eu concordo com isso. O fato de ser áudio é um potencializador muito grande. Muito de não grande. ter uma dependência do vídeo. Porque a maioria das pessoas vão trabalhar enquanto... Porque muitos dos trabalhos, eles são mecânicos e são repetitivos. Claro. Então você pode aproveitar o seu tempo muito melhor. Você aproveita o teu corpo físico para a parte mecânica, enquanto totalmente está trabalhando novos conteúdos, novos conceitos. Porque você olha no metrô hoje. As pessoas estão ou Todo mundo dormindo no celular. ou estão com earphone. Todo mundo. É. Não dá para ele ver. Pode um ou outro, mas o ver em tela muito pequena cansa Ah, também, sim, né? mas Ainda mais em carro, em movimento. Concorda? Em movimento não dá. É. Então o áudio Mas é um o negócio celular tá fantástico. ali com áudio diretão. Não é da época de vocês, mas eu lembro quando o seu Akio Morita, da Sony, inventou o Walkman. Gente, aquilo foi uma revolução, porque você podia transportar e ouvir, que tudo bem que tinha o earphone já, mas era um só, enfiava num puta barulho chato, se enfiava na orelha, um lado só. Quando ele inventou o negócio do Walkman, que era esses fones de ouvidos duplos, com a esponjinha, que se ouvia, parecia que você estava dentro da música, foi a grande, por exemplo, revolução do som, onde eu aí já achava que o som nunca ia acabar, porque é muito gostoso, você está andando, eu ando a pé. Às vezes eu ando mais, fico andando mais, porque eu quero esperar acabar o podcast que eu estou ouvindo. Interessante. Te faz uma puta companhia hoje. Pô, as eu pessoas tive são um Walkman, sozinhas, né? cara. Tu fica falando que não é da minha época. Eu tive um Walkman daqueles... Aí eu, por exemplo, tava ouvindo uma fita lá. Aí eu queria voltar a fita, pra não gastar pilha, eu tacava ali uma caneta e ficava rodando isso, assim. assim no ar. Eu tenho uma Mas dúvida. não é possível que você usou o Eu Walkman usei. de fita. Usei. Mas com Ele é 30 velho. anos. Mas Ele tem usei. 35, esses 5 anos aí dele fazem a diferença. Fazia uma diferença. Mas hoje em dia faz, hein? Pior que faz Pô, mesmo. cada 2 anos é uma mudança monstra. Cada vez mais. monstra. Bom, nessa sua vida política, Vá, você tem 60 anos, você falou, deve ter. Quanto tempo de carreira política? 25. Então, qual foi o maior desafio? Porque, tipo, a gente sente que o Brasil tem um problema em mudar Nossa. pro bem. Qual foi o maior desafio que você enfrentou, assim, assim, politicamente, assim, na hora que você quis mudar, puta, essa merda sempre me trava. O que era essa merda? Então, vou te dizer. Eu acho que você tem várias surpresas boas e surpresas ruins. A surpresa boa que eu tive, eu tinha imagem, porque essa imagem que a política está hoje não é uma novidade de que é ruim, é todo mundo bandido. Ela não é verdadeira, mas a classe política ajuda bem a fomentar isso, né? A gente liga a televisão, vê. Quer dizer, tem gente séria. Então, eu vi, por exemplo, quando eu fui, era o governo do Mário Covas, que eu fui secretário dele. E vi que dá para fazer política de jeito sério. Ele era um engenheiro politécnico, nunca me pediu, eu fui presidente lá, que eu fui presidente da CESP, nunca me pediu para eu nomear fulano, me deu liberdade total e entendeu perfeitamente quando a gente mostrou para ele que era melhor privatizar a empresa, que não precisava o Estado ficar tomando de uma empresa de eletricidade, né? Não tinha necessidade. E foi feito. Então esse foi o lado bom. Lados difíceis foi quando eu fui quis ser candidato a prefeito em 2016, mas você vê que levou tempo para eu tomar uma trombada. Que me tiraram a legenda em 16 agora, me tiraram a legenda um pouquinho antes da eleição. Isso aí foi uma jogada maliciosa política Maliciosa, dos meus adversários, mas do meu partido, né? Porque uma ala do partido, o governador na época queria apoio para a eleição dele a presidente, ele achava que eu estava feita, eleição pronta, era um natural eu ser candidato, e paf, me arrancaram o tapete sem cerimônia. Ora, é da vida, também a gente não pode ficar ruminando isso, né? Bola para frente. Sim, sim. Fui tonto, né? Você agora é do PSD, né? PSD, mas partido hoje, no fundo, é para você obrigado a estar num partido. Essa sua relação hoje com o PSD, então, é uma legenda que você está utilizando para avançar o que você acredita como cidadão e tal. Porque eu fiz um trato com o presidente do partido seguinte, que eu teria liberdade para discordar ou concordar com as questões do partido no que precisa. E ele, obviamente, teria liberdade também comigo de me dizer, chega, está um pouco demais. Ele me deu liberdade total. E aqui em São Paulo, o partido só tem eu, praticamente, que estou disputando a eleição, etc. Então,
E eu trabalhei com o Kassab na prefeitura de 2005 a 2012. Eu fiquei até 2009. Posso dizer para vocês que foi o período, acho que a prefeitura mais coisas fez. Sério? Foi uma gestão Porque o boa. Kassab não tem uma boa fama, né? Então, ficou com a imagem injusta, porque Certo. em termos de realização, você pegar os números, é só pegar, porque aí é aritmético. Olha, nós reformamos todas as escolas de São Paulo, todas, 100%. Inclusive acabamos com aquelas escolas de lata, que eram uma coisa pavorosa, uns containers. Ah, tá. Uhum. Containers. Vocês não sabem o que era aquilo no verão e no dia de chuva. Imagina como é que você começa a escutar uma aula. É impraticável. Fizemos 150 AMAs, que são esses micro-hospitais, né? 2 hospitais grandes, do Mboi-Mirim e lá em Cidade Tiradentes. Pô, eu pavimentei 1.500 ruas que eram de terra, pavimentamos para asfalto. Então, foi feito muita coisa. Agora, a sociedade julga diferente, porque no último ano o Gilberto ficou mais criando partido, etc., estava um pouco mais ausente da ação do dia a dia da cidade. Que ficou, sabe, para um cara que tá de fora, a impressão que ficou do Kassab é que ele era muito um político que estava ali nas artimanhas políticas para ter poder no sistema para ele. Não era um cara muito preocupado realmente com o macro da sociedade e tal. Foi a impressão que ficou. Não, mas é eu a nem imagem sou que por fica. dentro, nem Eu sei sei, qual mas foi ele é realmente. um grande articulador. Não, é porque ele é um articulador político eficiente, gosta disso. Mas as pessoas, que eu sempre falo, às vezes, quem está fora, por não entender também, quem não conhece as coisas bem, cria uma imagem. E a imagem da classe política hoje está muito ruim. Eu vejo por mim. Eu uma vez, gente, eu estava na prefeitura ainda, então 10 anos atrás. Um sábado, teve uma emergência qualquer, acho que em Guaianazes. E eu não sabia chegar em Guaianazes guiando sozinho. E não tinha Waze na época. Então eu pedi para o carro da secretaria para me pegar para a gente ir. E era um carro daquele que está escrito do lado lá, a Prefeitura de São Paulo. Bom, estou andando, um calor de rachar, indo para Guaianazes, passa num lugar, numa rua que tinha gente, o cara berra, aí, filha da puta, passeando com meu dinheiro. Falei, isso aí. Esse não era o Igor, né? Mas isso toda hora, Mas você acha que é injusta essa percepção do brasileiro? Não, claro que não é injusta. É injusto com quem não é assim, mas infelizmente o que se fez, acho que a mídia turbinou bem isso também. Os exageros da política do outro lado, acho que teve muito excesso aí da justiça em algumas coisas, em como contar a história, né? Que é ruim, né? Porque criminalizou a política. Não tenha dúvida disso. Eu vejo, ontem estava andando no centro. Primeiro, nem parece que tem campanha. Ninguém dá... Bom, com razão, né? Porque as pessoas estão preocupadas, primeiro, em ficar vivas e ter a família viva. Sim. Segundo, não perder o emprego e a empresa sobreviver. Então, aí a eleição... Mas você vê, diferentemente de outras épocas, que campanha era quase uma festa, era bacana. Ao contrário, você passa, a pessoa faz questão de te xingar, não para você falando sozinho, sabe? Mas para você ouvir, né? É interessante, é pena, né? Pena. Mas como que a gente, então, restaura essa imagem dos políticos? Depende deles. Vai depender. Acho que depende de 2 coisas. Uma mudança na lei, que eu falo sempre, o chamado voto distrital. Isso é essencial. Não pode, numa cidade do tamanho de São Paulo, a gente tem 13 milhões de pessoas, elege 55 vereadores. Um vereador fazer campanha na cidade inteira. Não tem cabimento. Eu me lembro, quando eu fui candidato a vereador, eu fui o segundo mais votado da cidade. Eu andei, em 5 meses, acho que 50 mil quilômetros, uma coisa assim. Muito, muito. Eu gosto, hein? Mas você acha que por onde eu andei, todo mundo que votou em mim me conheceu de perto? Não. O voto distrital, o que é? Você separa a cidade em distritos, 50 distritos. Cada distrito vai eleger o seu vereador. Aí, você, na hora de votar, você vai olhar o cara, vai ver, vai ouvir. Ele vai, durante a eleição, ele vai ter falado umas 3 vezes com você. Portanto, quando ele estiver sentadinho lá, você vai lá cobrar ele, ou então ele sabe também que você está olhando e que você não vota mais nele. Muda essa relação. E a mesma coisa os deputados. Você acha um deputado federal? Ele faz campanha. São Paulo tem 645 municípios. Não é nem razoável o cara fazer isso. Então você tem que se fazer distrital.
ele é deputado dessa região e o meu deputado é esse aqui. Um pouco os Estados Unidos é assim. Sim, eu concordo pra caramba. Mas o problema é que na hora que a gente chega pra fazer essas mudanças, eu acho que, tipo, identificar o que tinha que ser mudado, ou, pô, um lado melhor pra ir, eu acho que pessoas como você, que estão há 25 anos, eu acho que vocês já chegaram em conclusões da hora. Mas o difícil é pôr a mudança, fazer a mudança girar. E pra fazer a mudança girar, na minha visão, o que você tem que ter? Na minha visão, eu não sei como que funciona aqui pra cidade de São Paulo, pra fazer essa mudança de distrito aqui. Mas você tem que ter o controle dos vereadores, da Câmara Legislativa. Não, isso aí é lei federal, mas é isso. Precisa ou o Congresso... das cidades é eleito federal? Ou o Congresso ou a Câmara de Vereadores precisa Não, é só alguém muito forte, entendeu? É alguém muito forte. Por isso que essas mudanças, elas acontecem às vezes de forma traumática, que nem acontece impeachment. Quando acontece o impeachment? Na hora que é o seguinte, que o carinha que está lá, ele percebe que o movimento é tão grande, que é o seguinte, ou ele vai atrás do que a sociedade quer, ou ele está fora, ele vai cair fora. Aí se mexe. Infelizmente tem que ser feito assim. Por exemplo, a lei ela é toda feita para não mudar nada. Por exemplo, agora essa eleição. Você não tem financiamento mais de campanha privada. Né? Aí tem financiamento público. Todo mundo te xinga, porque você vai fazer campanha. Porra, 2 bilhões de reais aí no meio da Covid, não sei o quê. Se não tem um privado, vai fazer com o seu dinheiro. Tá bom, tudo bem. Só rico vai ser político. Ou quem é safo na internet. Não. Ou o crime organizado, que tem grana. Porque é possível, na internet, sem grana, você adquirir um grande público. Né? Mas tem que ser celebridade, youtuber. Vai ter que ser alguém Porque eu vejo agora, para eu fazer campanha na internet, o custo é quase mais barato comprar mídia na televisão. Que não pode também, mas enfim. É caríssimo o impulsionamento, o jeito que essas... Cá entre nós, né? Não vamos achar que o Zuckerberg é tonto. Né? Não é. Não é. Sim. Tá certo? Então, é caríssimo o impulsionamento. Mas você tem que ter um sistema que dê oportunidade para quem quiser ser candidato, ele tem como ser. E esse é o problema do sistema atual, porque quem decide são os líderes partidários. Líderes partidários e quem está no cargo. Por exemplo, na hora de fazer coligação, que é o que define tempo de televisão. Meu partido tem lá 45 segundos. Mas se eu fizer uma coligação com o PV, vamos dizer, eu ganho mais 20 segundos. Agora, então eu tentei fazer as coligações. Aí o prefeito, ele chama lá o partido e fala, olha, PV, está aqui a Secretaria do Verde, vamos coligar? Claro que vai. Então você vê, todos os prefeitos que estão no cargo estão mais ou menos todos com 40% do tempo de televisão. Como é que você compete? É o que eu falo, é que eu vou porque eu, primeiro, sou persistente, acho que vale a pena e a gente não pode fugir dos desafios. Né? Mas é difícil, é que uma hora vira, mas teria que mudar. Lei eleitoral tem que mudar. Essa quantidade de partidos absurda também. Eu acho que essa lógica do fundo partidário tinha que mudar também. Podia separar, tipo, distribuir por CPF. Cada eleitor tem o direito de, eu quero dar parte do meu fundo partidário para esse candidato. Aí o cara vai ter o dinheiro se ele tiver o apoio. Tem que ter formas, exatamente, porque senão vai o dinheiro do fundo partidário vai para o partido. O dono do partido é que define para onde vai. Aí você só aumenta, você só fortalece um esquema de pirâmide que já está feito. Então você não consegue mudar. É o cachorro correndo atrás do... Mas você concorda que a sociedade vai avançando? Sim. Eu acho que a internet tem ajudado muito. Muito. De um lado e atrapalha muito do outro. Como a você acha fake news é uma desgraça. Você acha que a fake... Você não tem ideia o estrago que é. Mas é que eu acho que a fake news, ela vem muito de uma... ingenuidade da população perante a internet, sendo que a internet é nova. Então, mas por enquanto ainda vai uma hora, o cara vai começar, ele vai bater o olho, vai ver que é fake. Vai bater o olho, vai ver que é, mas hoje ainda não, atrapalha muito. Eu percebo que é um problema, por exemplo, pra, sei lá, alguém, minha sogra, por exemplo, ela tem dificuldade de ver que um bagulho, eu olho aquilo ali, isso aí é fake. Não, pra mim já tá na cara o que é fake, o que não é fake. Mas quem tem menos contato com tecnologia tem dificuldade. Sim, mas será que, aí a gente faz um monte de lei pra impedir... Não tem que fazer lei. Isso legal. Tem que deixar avançando, porque é o processo de mudança. E nesses processos de mudanças, por exemplo, eu vou ter problema. Bom, mas vai mudar. Em algum momento você não vai ter problema na sua vez, sei lá.
É assim. Eu me lembro quando o Collor era presidente, já faz bastante tempo, né? Foi presidente em 93, 94. O Collor, por exemplo, ele inovou na comunicação. Eu brinco, foi o fim da era do político de roupa de calça de tergal. Nem sei o que é calça de tergal. Deve ser algo muito chique. Não, ao ser. contrário. Aquele terno meia boca. Ah, tá. Um troço Que não escroto, amassa tá. nunca, antigo, tal, tudo, com aquela cor, tudo sem graça. Tudo. O Collor, quando ele surgiu, então, e as pessoas esquecem Caçador isso, de né? Marajá. Caçador de Marajá, bonitão. Ele já malhava, coisa que ninguém na época fazia, então ele tinha sempre andava de moto e tinha 39 anos de idade. As pessoas esquecem, né? Alto, grande. Ele aparece no programa eleitoral, por exemplo, numa produção que já parecia novela, o oposto do que era a política na televisão, que era a primeira linguagem chata do político, não entendia porra nenhuma, uma linguagem padrão. Ele já falando, ele numa canoa, remando no meio do Amazonas, falando da questão ambiental, que já era naquela época. Bom, mas ele ganhou, levou de braçada. E ele mudou a comunicação. Os programas dele eram bem feitos. Mudou eram o paradigma da comunicação completamente política. gostosos de ver. E mudou a comunicação de governo. Por exemplo, ele chegava sábado, todo sábado. Ele aparecia lá na casa da Dinda, que era a casa onde ele morava, com uma camiseta com alguma coisa escrito. Porra, aquilo ficava 2, 3 dias, todo mundo tentando decifrar o que ele quis dizer, recado para quem que era, etc. Então, de um jeito... Ele era mídia savvy. Mas eu fico imaginando... Aliás, é um cara que eu vi outro dia, até uma entrevista dele. Hoje o Collor tem 70 e poucos anos. Eu vi uma entrevista dele no Danilo Gentili. Sensacional. Porque ele comenta, inclusive, os erros que ele fez. Por que ele caiu? Aí com a maturidade dos 70 anos de idade. Mas ele foi um cara que ele abriu, por exemplo, um negócio de importação de coisa. Vocês não lembram, porque vocês nem tinham nascido. Bom, aí eu não lembro. Computador, por exemplo. Computador tinha um negócio que chamava SEI, Secretaria de Equipamentos de Informática, um troço assim. Sempre tinha um milico lá. Ele aprovava o seguinte, computador só nacional. Você não podia importar nada que tivesse um chip dentro. O Collor, ele acabou com todas essas coisas. A importação de carro. Abriu. Legal. Agora foi uma puta ruptura. Não, a indústria aqui, eu era indústria, sofreu pra cacete. Porque ele fez atabalhoadamente, mas fez. E se não fosse atabalhoadamente, não teria conseguido fazer. Você vai tentar fazer a transição, não ia conseguir. Agora, inovou muito, mas caiu. Quem derrubou? Os jovens. Chamados caras pintados. Mas foram os jovens ou foram os jovens manipulados por uma outra força? Não, foi espontâneo. Foi espontâneo? Foi espontâneo. Foi bacana. Aliás, foi muito mais bacana do que esse impeachment. Foi legal, foi uma coisa. Os jovens se indignaram. E não, cá entre nós, armaram para o Collor num certo ponto. Porque ele era arrogante, né? Ele não gostava do Congresso. Ele brigou com o Congresso. Brigou com os industriais de São Paulo. Brigou com os banqueiros. Brigou com a sociedade quando congelou toda a poupança de todo mundo. Não tinha como ficar. E ao mesmo tempo, a corrupção, e aí todos esses contrariados bombando a corrupção todo dia. O Congresso tirou. Mas o que mobilizou foram os jovens. E foi um negócio muito interessante, porque ele foi num crescendo. E um dia ele fez um discurso pedindo que todos no dia seguinte, em apoio a ele, era um de 7 de setembro, aparecessem vestidos de verde e amarelo. São Paulo inteiro estava de preto. Todas as janelas com bandeiras pretas e etc. Aí ele viu que acabou. Né? Caralho, então, mas inovou na comunicação. A comunicação direta, por exemplo, ele fazia discurso direto para público A, B, C. Hoje em dia ele, inclusive, é um político muito safo na questão do Twitter. Collor? Ele tweetou umas paradas lá, não sei o que, vem no Flow e tal. Ele, não, vamos marcar e trocar umas DM. Mas devia, viu? Porque é interessantíssimo. O Danilo Gentili deu um show com a entrevista dele. E, aliás, ele fez. Acho que o Danilo não tá entrevistando. Não estava ainda fazendo. Eu achei muito engraçado porque tinha uma poltrona com um terminal de televisão em cima
E tinha um cara sentado na poltrona e o Collor estava na televisão. A câmera estava engraçado. Entendi. Porque tinha um sujeito, a tela aqui na frente da cara dele, com a cara do Collor aparecendo. Mas isso é a história do país. E que eu falo, as mudanças, todo governo, por pior que seja, tem exceções. Eu acho que a Dilma deixou pouca coisa, foi muito, muito difícil, mas sempre alguma coisa, algum avanço vai tendo. A Dilma tipo, meio que todos os grupos políticos concordam que foi um desastre. A Dilma. Ela era ruim, é porque ela era arrogante e despreparada para o lugar. Né? Parecia. Você vê que o Lula, todo mundo acusa ele de tudo, Sim. mas não dá para dizer nem que ele não é inteligente e nem que não era safo, porque sabia fazer Ele não é política. arrogante, o Lula? Se tornou, talvez? Se tornou. Uma pena, né? Porque um cara com a história dele, é uma história bonita, se você parar para pensar. Claro, sim. Da onde saiu, onde chegou, imagina. Te lembra, o cara saiu com 80% de aprovação, imagina, da sociedade. Podia estar hoje sendo um herói ainda, né? Pois é, destruiu a história. Para quê? Eu, longe, nunca fui petista e nunca fui da esquerda, né? Por definição, porque sempre fui industrial, etc. Acho sempre essa coisa de ter liberdade, né? De você fazer, criar, Importante. etc. Não tem que ter muito governo enchendo o saco. Tanto que Então, isso foi uma vertente que eu percebi de você. Você é bem liberal, seria? total. O meu mote é tirar a prefeitura do cangote das pessoas. Eu gosto Tem pra que caralho parar. Por exemplo, imagina se você ter em Cidade Tiradentes, o cabeleireiro, na casa da mulher, ela precisa ter uma licença de funcionamento. Pelo amor, né? Para que precisa isso? Pro governo poder chegar lá assim, opa, Não, tá o funcionando governo não, errado. porque está ilegal. É o fiscal. então, né? é. Chegar lá e É. tomar uma graninha. Sim, sim. Para que isso? Porque o governo criou um esquema que o fiscal pode ir lá tomar uma graninha. Tem que acabar. Lei de liberdade econômica, qualquer estabelecimento até 40 metros quadrados não precisa de licença de funcionamento. Não tem que ter. Basta o cara ser um MEI. Faz ele ser MEI, e aí ele vai estar regularizado, ele passa a ter acesso a crédito, que hoje, irregular, ele não tem. Uhum. E ele não consegue regularizar na periferia, porque o solo é irregular. Então não pode ter uma loja. Tem toda uma cascata de merda que o cara não isso consegue aí, sair. a definição é essa. Mas quem é o culpado? É o poder público, que não regularizou lá. Eu acho, não. Tem que ter um certo ordenamento. Mas você não resolve tudo com lei. Por exemplo, aqui, você quer fazer o seu estúdio. Para ter um estúdio de televisão, está na lei os documentos que precisa ter, que vocês vão ter que ter. Agora, por que você precisa tirar os documentos, levar na prefeitura e ficar esperando a prefeitura te dizer que você pode abrir? Por quê? E você vai tomar um chá de cadeira de 7, 8 meses pagando aluguel? Não faz sentido para Tem um que fazer empreendedor. um aplicativo ou uma declaração, eu, fulano de tal, tenho todos os documentos para abrir a minha loja. E abriu. Se algum dia fiscalizar e você não tiver, aí tudo bem. Te fecha, multa, faz o que a lei diz. Mas por que você que tem que provar que está certo e não a prefeitura provar que você está errado? Tudo isso te atravanca, te faz perder tempo. Isso é bem interessante, porque isso é algo que destravaria muita coisa, com certeza. Nossa, mas não tem dúvida. E nós estamos nessa fase do empreendedorismo. É que eu falo, eu vi o meu bisavô, por que ele cresceu tanto? Naquela época também não tinha todas essas amarras, todas essas leis e etc. Como todos esses grandes fortunas americanas do início do século. Uhum. E a turma da internet recente. Porque não tinha legislação de internet. Vai ver se hoje você faria um Google novo. Não faz, né? Mas não faz. Você vê as amarras que estão tentando pôr no próprio. Mas, gente, legisla muito, você segura, você amarra a cidade ou o país no passado. Sim. É que nem ter cobrador de ônibus. Tu acha hoje. que esse lance de que a gente devia ter menos gente para fazer leis e mais gente para rever as leis que existem? Não tem dúvida. Eu tentei, quando eu estava na Câmara, eu queria fazer um mutirão para a gente eliminar um monte de leis desnecessárias, mas não consegui, não dava. Eu ia perder tempo, mas precisa. O que te impediu, de verdade? Porque você precisa ter maioria lá. E eu não conseguia. Porque os caras também... Cada um tem a sua lei que fez, que aprovou, que acha importante. São cabeças muito diferentes, né? Então... Pega uma água para mim também, quer uma água? Não, tô bem, obrigado. Então, no final das contas, parece que, tipo, conversando aqui com você, parece que, tipo,
falta união, então, da galera. Falta uma bandeira, falta um líder, Falta líder. Define, falou tudo. Por quê? Hoje, como é que se vocês têm. Vocês acompanham, vocês são muito ligados e conectados. Por isso que vocês estão onde vocês estão. Conseguiram fazer o que fizeram. Você olha que o político, o que ele faz hoje? Ele fica fazendo pesquisa e para ver o que as pessoas querem ouvir. E aí sai falando o que as pessoas querem ouvir. Política do marqueteiro. João Santana, o ícone disso. Isso, o líder. Então o que acontece? Você tem a política a serviço do marketing e não o contrário. Hoje, então, por exemplo, eu sempre costumo dar o exemplo de Churchill, que foi o grande estadista do século XX. E ele era um político meio... não era considerado nada especial. Mas quando os nazistas estavam avançando em cima da Inglaterra, ele achou que tinha que frear os nazistas. A Inglaterra tinha que enfrentar com a guerra, entrar na guerra. Pô, se ele fosse fazer uma pesquisa... se ele fosse brasileiro, não ia virar o Churchill, porque ele ia fazer uma pesquisa e iam dizer, claro que não vamos para a guerra, ele não ia para a guerra, ele ia ter ganho a eleição seguinte, porque a história do Churchill foi essa. Ele tinha convicção que tinha que ir para a guerra. Então ele decidiu o seguinte, eu vou convencer o povo que nós temos que defender desses nazistas, senão nós vamos começar a ter que falar alemão. Foi para a guerra. Ele perdeu a eleição seguinte, mas entrou para a história como o maior estadista do século XX, foi quem derrotou a Alemanha. Então, o político, ele tem que ter o líder tem que ter convicção, senão ele é liderado. Hoje, sim, o político brasileiro ele vai atrás da sociedade. A sociedade sabe o que quer, mas também quer muita coisa que não sabe. Será que a sociedade votou no Bolsonaro achando que ele tinha justamente isso, essa convicção? Acho. Mostrou convicção. A gente pode até não concordar com um monte de coisa, mas ele mostrava convicção. Quando eu estava na prefeitura, me xingavam muito de tudo, porque diziam que eu tinha convicções. O negócio da Cracolândia, por exemplo, eu achava um absurdo deixar aquele troço lá. Um bairro refém do tráfico. E as pessoas morrendo. Eu tenho vários primos, parentes, dependentes químicos, etc. E a gente sabe, conforme a droga, se não cuida, o cara morre. Tem que cuidar, tem que internar às vezes. Sim, é um problema de saúde. Depois num patamar. Eu tenho um tio primo muito engraçado, ele morreu com 82 anos. Ele dizia, rapaz, você ficou falando que cheirar vicia. Eu cheirei até por 70 anos, nunca me viciei. Mas ele cheirou e viveu até os 80 e pouco? Até 82. Mas por quê? Porque ele tinha aquela coisa do se divertir. Era uma diversão para ele, vamos dizer assim. Não estou nem dizendo que sou a favor, mas era diversão. Não fazia mal a ninguém e nem para ele. Tanto foi até... Mas a gente sabe que tem pessoas que vício, tanto na bebida, no cigarro, no álcool, no pó, mata. Então eu combatia aquilo duramente e dizia que não, tem casos que tem que internar. Aí, que eu era de direita, radical. Eu falei, não sou radical, eu só não acho que as pessoas têm que morrer. Não pode deixar morrer lá eu acho que se a pessoa está inconsciente na rua, você não consegue mais decidir. E você vê que hoje, a grande maioria lá, quem pede para internar? A própria pessoa. Muitos, mas muitos. Porque percebe, quando está lúcido, está vendo a situação que ela está. As famílias pedem muito, porque ficam desesperadas sem saber. Em pouquíssimos casos de internação compulsória, que agora a lei permite, né? Com protocolo bem feito e tal. Mas eu tinha essas posições, então, por exemplo, lá eu me lembro, eu tinha o negócio de lacrar, que o termo lacrar é diferente da lacração de internet. Mas, por exemplo, o hotel não tinha licença de funcionamento, o tráfego usava. Então, mandei, não tem licença, está ilegal, fecha, lacra. Lacra, põe o papel lá, lacrado, não pode abrir. O que fazia? Meia hora depois estava aberto de novo. Manda lacrar outra vez. Abriu, lacra outra vez. Bom, na quarta vez, eu falei, faz o seguinte... empareda as portas com tijolo e cimento. Foi um editorial de um dos jornais, que era uma coisa autoritária. Eu falei, por que autoritário? Lacrar é para não entrar. Ninguém está me dizendo que eu tenho que lacrar com papel, é só para não entrar. Então, o que eu via? Eu comecei a receber, na época, e-mails dizendo o seguinte, tem gente do PT, olha, detesto tudo que você fala, mas pelo menos você tem posição. E as pessoas querem que tenha posição. Tem que ter posição na vida. Tem que acreditar, caralho, no que ele tá fazendo. Porra, convicção. Ninguém vota por uma página em branco. É isso.
Caralho, essa daí, como é que é? Ninguém vota por uma página em branco. Caralho, ele é muito filósofo. Mas é verdade isso daí. Você vai dar um cheque em branco pro cara, sem conhecer, sem saber. Então, essas coisas a gente vai aprendendo, Mas você né? acha que ele agora ainda age com convicção? Quem? Bolsonaro? Acho que não. Muita Nem coisa fudendo. não. Também não acho. Também acho que não. Mas Especialmente também no- aquela coisa, nem muito ao mar, nem muito à terra, porque na toada que ele ia, não ia chegar em lugar nenhum. Sim, mas antes ele agia com convicção, ele brigava, É. tudo. Agora ele só tá tipo, beleza, eu sei que eu sou fraco, vamos só navegar até o final, Não até precisava chegar. podia negociar com mais convicção. Sim. Porque em política, o ótimo é inimigo do bom. Então você tem que ceder também, porque você não pode decidir tudo Você sozinho. não é um né? ditador, né? Não é um Afinal. ditador. Exato. Essa é outra. Isso é dentríssimo que você está. Você tem que ouvir o Congresso. Por menos que você concorde, o cara está eleito. Estão lá, estão eleitos. Então tem que ouvir um pouco, né? Isso é muito importante. Ele não parece ser um cara que gosta Eu de sinto ouvir. falta de uns caras que eles realmente têm um chamado pra servir, sabe? Eu sinto falta dos políticos que eles olham pra cidade de São Paulo, por exemplo, ele olha assim, carai, puta, eu não quero ser prefeito de São Paulo só porque é muito foda ser prefeito de São Paulo e vai ser um puta trampolim político pra mim. Eu queria ser prefeito de São Paulo pra isso. resolver essas paradas aqui, cara. Eu gosto, eu queria que eu- o Bolsonaro fosse é assim, ou isso. qualquer outro e É tal. o que eu falo. Eu, no meu caso, se falo, cargo de prefeito de São Paulo é a consagração de uma carreira, não é para ser o primeiro cargo, porque é muito difícil, primeiro. Segundo, você não vai sair popular, porque você não vai agradar 12 milhões de pessoas, nem 6, nem 4. Mas você tem que ter convicção e fazer. Talvez a longo prazo você agrade. Depois claro, de mas isso 10 você anos tem que- você saiu, mas aí você- fala, puta, realmente então, o cara foi bom, né? Melhorou Mas a você está cidade. preocupado, exatamente. E aí. E esse tá preocupado em se eleger de novo pra ser Outra lá, frase de governador. um inglês que diz o seguinte: o bom homem público ele tem que pensar na próxima geração, não na próxima eleição. E é isso. Você está lá, porque eu não quero ser prefeito para ser reeleito, até porque não vou ter fôlego. Eu sei o desgaste e energia que você precisa. Então você também tem que ter. Dá sim, você tá com 60, pô. Não, 60 agora é aí. isso que eu digo, dá, mas dá uma vez. Porque depois começa sim, a ficar sim. repetitivo. Você vai lá me cobrar. Aí que eu falo que eu preciso jovem. Mas porra louca, porque ele vai tentar. Uma coisa que eu tentei fazer e não consegui, você vai chegar de outro jeito e vai conseguir. Eu vou tentar fazer aquela mesma coisa do jeito que eu já tentei e não deu certo. Então, a alternância é importante. Claro, muito claro. importante. Mas desde que sirva a sociedade, né? E não interesses escrotos. Não, mas isso aí para mim é o básico, né? Sim, sim. Mas é que o básico não tá rolando. Não tá né? rolando. Por isso que a imagem tá assim. Sim. Tinha uma coisa que chama-se interesse público, que isso deveria estar na frente de todo político. O cara tem que ter vocação para a área pública. Né? E já tem que estar com a vida resolvida, que o interesse dele é aquilo. Que ele Tá não com a quer, vida- não tá ali pra ganhar salário, Não, né? gente, é isso. E política não é uma coisa de ascensão social ou ascensão econômica. Não é, não pode ser. Não pode Não ser. pode ser. Porque senão você não vai fazer nada direito. Agora, infelizmente, se tornou. E não é só no Brasil. Ah, sim. O mundo todo está passando por um período muito. De mudanças, né? De E eu mudanças, atribuo muito isso à grandes. internet, na minha opinião. Muito. Eu acho que a internet ela causou uma disruptividade nos. Uma ruptura. Uma Então, ruptura. isso agora eu quero ouvir de vocês. Exatamente sobre isso. Então, que vocês estão falando. eu acho que a internet criou uma ruptura no controle no controle do. Qual que é o nome que eu quero falar? Ih, sei lá, porra. Vai tentar falar bonito e fode as paradas. No controle da narrativa, isso. A narrativa ela era controlada por conglomerados, antigamente. E eles, decidiam, mano, que imagem eu quero passar para a população? É isso. Tchum. Aí você tinha essas mídias 24 horas centralizadas, passando a imagem que elas querem. Agora com a internet, o que acontece? Você tem malucos igual eu e o Igor, e a gente, de repente, tá também mandando o que a gente quer para a população. E não tá só eu e o Igor, tem 10 mil, 20 mil, sei lá, 70 mil pessoas com a gente nessa parada, tá ligado? E hoje, a mídia que antes era esses conglomerados que tinham o controle de 100% da narrativa, hoje eles têm controle de 30%, 40% da narrativa, se tanto. E isso acaba, primeiramente, no começo você não vai ver, mas depois, com o tempo, você vai ver essa mudança narrativa acabar mudando a política também. Claro. Porque a política ela é toda baseada na narrativa, na minha visão.
Uma coisa bacana do que vocês estão falando, vou te dar um exemplo de quando eu era ministro de comunicação social. Olha que interessante e é exatamente o que você está falando. Eu me lembro quando começava a chegar assim, quinta-feira, você já começava a ficar com frio na barriga para saber qual ia ser a capa da Veja do fim de semana. Qual era o escândalo que vinha. Ou então, todo dia, às 5 da tarde, você começava a ficar preocupado se iam te ligar da Globo, Jornal Nacional, querendo perguntar alguma coisa. Por quê? Fato político que fosse capa da Veja derrubava governo. Ou que saísse no Jornal Nacional era problema. Em outras emissoras não acontecia nada. No Jornal Nacional... Hoje, tem a menor importância. É o que está nas redes, que é completamente diferente. É muito interessante. Essa mudança é muito interessante, porque eu me lembro, eu ficava de cabelo em pé. Quinta-feira começava o inferno. Se tinha lá um recado, ligou fulano da Veja. Já começava a saber, é problema. Porque para dar notícia boa, ninguém te liga, né? O cara sempre... E é interessante. E isso mudou completamente. Quando eu era secretário de subprefeituras, quer ver uma outra mudança grande? E é da narrativa e da forma. Como é que eu ficava sabendo de problemas na cidade? Né? Ou pelas cartas do leitor nos jornais, pelas rádios. Quando eu estava na secretaria, surgiu o Twitter. E um dia eu estava lá, tinha uma menina que trabalhava comigo, a Camila, boa menina, craque. Ela virou aqui, depois foi aqui para o Twitter aqui de São Paulo, craque. E ela ficou fanática por aquilo na primeira semana e me fez entrar. E eu comecei a falar com as pessoas, e o que aconteceu? As pessoas começaram a me mandar reclamação pelo Twitter. E eu respondia tudo. O que aconteceu? Eu fui para 50 mil seguidores muito rápido. Porque eles viam que eu obriguei os subprefeitos a entrarem no Twitter. Eu falei, gente, é o seguinte, se o cara está dizendo isso, é porque já está enchendo muito o saco dele para ele escrever no Twitter sobre o buraco em tal lugar. Então, ou seja, acabou o filtro. Sim, os problemas começaram a vir direto da cidade toda. Não é mais o editorial da Globo que decide os problemas que são relevantes ou ou o não. SPTV. Que aquele é o problema do dia, resolve aquele, resolveu a vida. Não. E o que acontece também, que eu comecei a ver? Que na medida que começou a passar, as pessoas viram que resolviam, então muita gente começou, por exemplo, me lembro, o cara falando, olha, nem é onde eu moro, mas para chegar no trabalho eu passei em tal lugar e eu vi que o senhor está preocupado aí com carcaça abandonada de automóvel. Tem uma na rua tal, número tal. Porra, te ajudam. Não precisa nem procurar. Tanto que eu falei, são coisas que para mim ficaram dogmas da cidade. O melhor fiscal da cidade é o cidadão. Porque, primeiro, ele não liga se não for importante. E, segundo, quando ele está te falando, pode ir atrás porque está lá. E outra é que conhece a prioridade e o problema do lugar, quem mora e quem trabalha no lugar. Porque ele está conectado, ele está ligado lá. E essa mudança é muito importante, porque você definiu muito bem, mudou a narrativa. E tirou o filtro. Acabou o filtro. O que você acha que é esse impacto nesses grandes conglomerados? Porque a minha visão de mundo é que existem grandes empresas e grandes famílias também que detêm posições chaves na nossa realidade, na nossa sociedade, seja indústria, seja na mídia e tal. E eu sinto que eles detinham um poder político meio que total perante a população normal, que é o cidadão comum, a classe média e tal. Eu sinto que a internet começou a mudar isso. O que você acha que vai acontecer com esses essas grandes forças que estão perdendo força política? Como eles vão reagir? Será que isso é um problema? Não, eu acho que eles vão ter que se transformar. Porque isso que você está falando é muito real, né? Pega 20 anos atrás, jornais como a Folha. Eu lembro a Folha quando tinha, final de semana, eles punham às vezes, não é adesivo, eles turbinavam eles com atlas, então punha lá fascículo de algum. Chegou a vender 1 milhão de exemplares por sábado. Caralho! Imagina. Hoje se vende 120 mil, muito. Sim. O que vai acontecer? Eu acho que terão milhares, centenas ou milhares de Igors e Monarques com médias empresas que terão o seu nicho e terão um poder de influência.
Vai acabar essa coisa de você ter no Brasil 3 grupos de comunicação, por exemplo. Isso é Imagina. muito legal, cara. bom. Isso é super maneiro, na real. Eu acho que é bom. também acho, Eu tenho parece certeza positivo. disso. Então, você vai ter o setor dos podcasts. Sim. Vai tá ter um crescendo cada líder vez de mais. podcast, provavelmente. Alguém que E eu é... espero que seja a gente. Não, então, que vai ser a referência. Mas não vai estar sozinho. Não. Porque é uma coisa acessível de fazer. É. Então, aquela coisa dos formadores de opinião, que numa época era a Globo forma opinião. Não, hoje vocês formam opinião. A Globo pode formar opinião num determinado nicho, mas vocês formam opinião em outro. Por exemplo, eu falar aqui hoje, pô, quantos milhões de pessoas vocês têm acompanhando? Eu vejo pelo Mamãe Falei também, Sim. né? Então, esse é o ponto. Pode ser que eu não fale com o público de 60, 70. Ah, sim, com Tá certeza certo? não. Mas também, você também te facilita o quê? Porque você vai falar assuntos que interessem as pessoas. Quando quiser falar com assuntos de terceira idade, vou procurar o Igor e o Monarca da Terceira terceira idade. idade. Ah, sim. Tá certo? Eu acho que vai acontecer isso, e porque tudo vai ficar mais especializado. E você... Todos vão ter que ser melhores. Sim. Vai ter que sempre se aprimorar, porque vai ser mais fácil surgir outro, Aham. porque depende do talento, da velocidade da percepção. Eu- Não sim. é de comprar máquina. Hoje em dia, eu acho que no cenário de podcast, o que é o diferencial competitivo é a filosofia do podcast. É o que permeia a conversa, sabe? Tipo, quando a gente tá aqui conversando no Flow, existem regras dessa conversa. E quem setou essa regra eu e o Igor setamos essa regra. E tipo, quando um cara for criar o podcast, eu acho que essa regra, a dinâmica da conversa que vai ser o que Vai balizar. balizar se É. Não vai ser um negócio mais de tipo, se o cara tem muito dinheiro, Não, ou se o cara tem os e não melhores adianta equipamentos. copiar. Não Não adianta também. copiar, porque vocês criaram no negócio de... Espero até que não esteja sendo chata a conversa Não, com os seus eu tô- ouvintes. não, Mas, eu tô- por exemplo, o que é bacana é que vocês, com a percepção de vocês, é que vocês chegaram nesse modelo. Quem foi muito precursor disso foi o Emílio Surita. Quando Sim. ele e o Tutinha fizeram Pânico lá atrás, 25, 30 anos. O Emílio é muito inteligente Sim, também, sim. que ele criou aquele ambiente de zona, mas não é só fazer zona, tá certo? Sim. É uma zona que tem método, como você disse. Com Tem- certeza. Porque nem aqui tem uma regra da sua conversa, que E ele- vocês estabeleceram. E ele, com o Pânico, ele criou um ambiente de zona num Brasil muito conservador, Nossa, com uma mídia que Nossa, era totalmente fechada. Por isso que eu acho que tinha que ser uma zona completa. Pra chegar no punch. para ruptura. Pra ruptura. Não, o Emílio com certeza é muito importante nesse sentido. Tem toda a razão. Num momento que era fechadíssimo, nem Exato. se imaginava fazer isso, falar palavrão no rádio. Ou falar as barbaridades que ele fala. Porque ele é muito engraçado. A parede é né? muito mais sólida aí pra você penetrar, né? É. E, inclusive, tipo, quando a gente criou o Flow, ele foi sempre o nosso... Tipo, caralho, imagina a gente ser igual o Pânico na... Mas Porque vocês eles ainda conseguiram. eles são fortes, bem fortes na internet também. Sim, mas e vocês conseguiram. Quer dizer, o Flow, quando eu comecei a falar, viram na minha agenda, que tinha hoje. Enfim, gente, você não tem ideia a quantidade de gente que veio me falar do Flow. Sério? Mas muito. Ah, que é o legal. máximo, que é poderosíssimo. Vocês não têm ideia. Massa, que Eu massa. fiquei muito impressionado de ver. Porque, claro, que é uma questão também de geração. Até eu procuro me informar sempre. Mas eu sabia que tinha, já tinha ouvido, Uhum. mas não sabia que tinha a penetração que tinha em várias idades. É Entendi, muito interessante. Que legal. Pô, É. legal saber esse feedback. Isso, a hora que vocês fizerem pesquisa, vocês vão perceber, viu? E Como que assim vocês estão fazer maiores pesquisa? que vocês imaginam. Não, a minha pesquisa. tipo, Não, a minha do foi, boca a boca mesmo? foi natural porque Ah, começaram a me sim, sim. ligar ou me escrever Entendi. no WhatsApp. E gente dos mais variados lugares e idades. Ah, que É legal. muito interessante. legal. É bizarro pensar isso, mano, É. porque a gente é dois caras. É porque, cara, a gente. Assim, começou o Jean, o Monark e eu, 3 moleque de bosta, se matando. Mas e se agora a gente tá matando. ouvindo isso aí. Tá É, ligado? mas é o que eu falo, foram atrás. Foram atrás da inovação. E tiveram sensibilidade para perceber o que as pessoas querem ouvir. Essa coisa do líder, a diferença. Você não ficou correndo atrás. Você foi desenhando um modelo
que era naquilo que as pessoas queriam, mas é um modelo que você falou, não é qualquer um que vai chegar e vai falar, vou fazer o Flow 2. Não vai fazer. Porque é a zona com método. Sim, sim. Só que o método vocês é que tem. A gente espera, a gente espera. Mas tem vários podcasts muito legais nesse sentido. Não, sem método, gostei, porque é exatamente isso. Eu falo, uma parada que eu costumo falar pra caralho é que assim, parece sorte, parece mesmo. Mas foi tudo planejado, porque foi mesmo, né? Foi planejado, mas é bizarro ver assim, tipo, que. Não, deu só que certo. foi planejado, só que aconteceu mais rápido do que a gente esperava também, né? Todo mundo sempre acha, né, que o trabalho dos outros chama sorte. A gente sabe que sorte, claro que ajuda. Ajuda. Mas Existe, ralar existe. muito. Não, mas ralar muito. Não existe pensar muito, sorte sem estudar relação, muito. né? Ah, não O tem. cara que ficou no quarto ou no isso. sofá, ele nunca deu sorte, Quem né? fala, Deus também ajuda quem cedo madruga, Quem né? cedo Que Porra, fala. eu dei esse papo de madrugar cedo, cara. Tô nessa vibe aí. Hoje é só o terceiro dia e eu tô morto, cara. Morto. A gente fez um programa de tarde e aí eu fui pra casa, eu sentei no computador, comecei a pescar no computador, cara. Não, vou ter que dormir um pouco. Fui dormir, cara. Tá A brabo. rotina de prefeito. Desculpa. Não vai? A rotina de prefeito é puxada? Ah, é muito puxado. É porque o que eu falei, é De 24 candidato, horas na por real, dia. também. Na hora de candidato, agora você. Mas com essa pandemia. É mais tranquilo, porque você não Não, pode mais realmente. tranquilo, é um saco, né? É um Que eu saco. falei, chegou na minha vez de fazer campanha, você imagina, eu que tenho que me tornar conhecido, tenho que fazer campanha de máscara na rua, existe? Puta, não tem Alguém como. que tem que ficar com a cara conhecida. É. Não posso fazer reunião. E além do que, eu sou paranoico com resfriados, imagina com Covid. Não pode fazer reunião também, não dá. E fora que as pessoas nem sabem que tem eleição. E Isso você tá isso sentindo é que- louco, né, cara? Porque eu tava ouvindo na rádio mesmo que tem uma galera que, cara, eleição esse ano? É mesmo? É. Ué, vai ter eleição então? Não adiaram? Doideira, cara. Aí, olha, você vê como vocês são ligados. Eu falo isso para as pessoas, falam, imagina, é isso aí. As pessoas não porque não tá ligado. O cara tá ligado, primeiro, na saúde, né? Quer ficar vivo, não quer ficar doente. Acho que segundo, no emprego e na empresa. Ou no emprego ou na empresa. Então, a eleição é a última prioridade nesse momento. O político tá com a imagem ruim, não vai ficar pensando em político. Ele meio que sabe que não vai mudar muita coisa mesmo, né? Tipo, é o Isso que que ele é pena. sente no coração, né? Claro. No coração. Mas voltando um pouco também sobre a sua candidatura, 55 é o 55 é o número. É o número. É o meu número. Porque a urna, né, a gente sempre fala, as pessoas têm que conhecer o nome, mas o fundamental é o número, porque você vai chegar lá e vai votar no número. Se né? você não lembrar o número, você não vai saber o que fazer. Pô, eu sou 55, 55. hein? Sou André Matarazzo, não, sou 55. Mas você sabe, então, quando você é inexperiente em política, mas eu lembro também, quando eu fui candidato a vereador, eu até já tinha experiência em política, mas nunca tinha sido candidato eu. Aí me mandaram lá o layout das placas, o máximo. Achei o máximo, foto minha, Matarazzo, grandão e tal. Aí bateu o olho um cara meu de campanha, ele falou, isso aqui tá uma merda, isso tá um lixo. Eu falei, como tá um lixo? É o que tá bonito. Ele falou, mas tá louco. Aí ele mandou o layout, falou, um número desse tamanho ninguém enxerga. O que aconteceu? Então é um nome pequenininho e um numerão, que é o que é essencial. Ele falou, começa a fotografia e um número. Faz sentido, faz sentido. Faz todo sentido. Interessante. E tu tava falando que a tua principal, o teu mote é tirar a prefeitura Do cangote do das cangote pessoas, do das cidadão. pessoas. E, cara, o que tu acha que dá pra fazer sendo prefeito de São Paulo nesse sentido? Dá para simplificar muito. Dá para simplificar muito. A tecnologia te permite duas coisas fantásticas para a prefeitura: simplificar, facilitar a vida da pessoa e bater muito na corrupção. Porque na hora que você fizer licenciamento por aplicativo, como é que o fiscal vai falar? Você vai lá e falar, pô, mas tá 6 meses que eu estou esperando a licença para abrir meu estúdio. Ele vai falar, contrata consultoria tal, que pode ser que eles te ajudem e tal. Com o aplicativo, você falou que está com os documentos, acabou. Você começa a operar o seu estúdio. Se a prefeitura achar que tem problema, vai lá fiscalizar. Se tiver problema, ela toma providência. Então, isso muito. A própria fiscalização de lixo, tapa-buraco. Pô, por que tapa-buraco? Você não pode tirar uma foto na rua do buraco e mandar para a própria concessionária tapa-buraco? E no contrato dela com a prefeitura, tem lá o seguinte, a partir do momento que recebeu uma foto do cidadão, tem X horas para tampar o buraco. Se fizer em menos tempo, tem um bônus. Se fizer em mais tempo, tem uma multa. Inteligente. Isso te permite fazer isso. Então, essas coisas todas, e dar mais crédito para o cidadão. Quer dizer, o cidadão tem que parar de ter que provar tudo. É o que eu falo. A prefeitura que prova que ele está errado.
Não ele tem que provar que está certo. Por que você... Pô, você vai construir uma casa. Você tem 500 documentos para... Está tudo na lei o que você precisa. Está escrito. Além do que, você ainda tem que entregar um projeto com um engenheiro responsável. Por que tem que entregar lá e ficar esperando? Esperando o quê? Entrega. Porque o que vai acontecer? Se você começar a construir uma casa do lado da minha e você puser a coluna da sua casa 12 centímetros mais perto do meu muro do que a lei permite, você acha que eu não vou denunciar? Vai pra caralho. É o fiscal cidadão, não é a prefeitura que vai ver isso. Eu gosto disso. O fiscal é cidadão total, pô, mano. Tem porque ele vai reclamar. potencializar a individualidade do cidadão, né? A gente hoje... Cada vez mais, gente. A gente faz o contrário, né? A gente parece que então. a gente desacredita que o indivíduo tem poder. E a gente fala assim, vamos tirar o poder dele para dar para um grupo menor que e tá esse errado. grupo menor vai exercer esse poder. É isso que está errado. A autoridade é o cidadão, não é o funcionário público. É que eu falo, a partir do momento que eu sou um funcionário público, eu sou um servidor. De quem? Do cidadão. Não é eu que posso falar alto com o cidadão. Eu dar chá de cadeira nele. É o contrário. Eu acho que o cidadão tem que respeitar tudo. Né? Porque você também é um cidadão mesmo sendo político, Sim. né? Não, mas claro, com respeito, mas o cidadão é que pode cobrar. Cobrar, com certeza. Tá no o cidadão direito que tá na dele. posição de, tipo, opa, você Claro, me deve. de né? reclamar que Claro. está, por exemplo, numa UBS, marcar uma consulta, você não tem aplicativo para marcar consulta que funcione, até para você ter que ir até lá para marcar consulta no século XXI. Nesse papo de aplicativo, o que você acha de democracia direta? Não funciona a democracia direta. Por Você quê? tem que ter os representantes. Será? Tem. Será que os representantes eles não são uma tecnologia antiga que foi uma Não. demanda passada? Porque, pô, por exemplo, para Bom, você... Peraí, então tu já falou... só falta falar da renda básica universal. Vou falar depois. Por exemplo, lá atrás, você tinha os representantes por quê? Você tinha um cara na cidade, e aí o prefeito da cidade tomava a decisão, e ele ia comunicar pro governador, tipo, não era rápido. Você tinha que ter um mensageiro que ia, porra, andando de cavalo. Aí você tinha que ter representantes para fazer esse telefone sem fio. Com você. Exato. Só que, então, pra que a gente pôs os representantes? Porque era impossível todo mundo conversar ao mesmo tempo, estando muito distantes do outro. Isso acabou. A gente tem a internet. Sem dúvida. Eu acho que dá pra gente ter um sistema no aplicativo que gere toda a sociedade. Mas tá eu ligado? acho que dá para mudar muito. Porque eu falo, democracia direta não dá para tudo ser direto. Porque você vai ter que ter quem toque as coisas. Então, o que eu acho, por exemplo, o voto distrital vai nessa direção, porque você já vai... Cada representante daquele tem, em vez de ter hoje 1 milhão de pessoas que ele está representando, tem 50 mil. Então, ele está bem mais pertinho das pessoas. E muitas coisas, como eu estou dizendo, eu não preciso ninguém entre o cidadão e a empresa que tapa buraco. Eu não preciso ter o funcionário da prefeitura para isso, porque o cidadão pode informar. E aí sim, para muitas coisas... Para muitos serviços você vai fazer direto. Mas você acha que o cidadão ele poderia também ele poderia também decidir quem é a empresa que cuida do bairro dele através Não dá, porque quem paga? o próprio cidadão? Então, é o bairro próprio cidadão, dele. mas não é ele que paga isoladamente. Aí você vai ter que fragmentar tudo. Então teria que fragmentar o orçamento. Exato. É complexo. É complexo. Mas você vai criar, o que vai acontecer? Você vai no caminho contrário, você vai para o condomínio. Que é isso. O que é um condomínio do prédio? Sim. Mas você vê que mesmo no condomínio tem um síndico. Claro, claro. Mas esse síndico, esse representante, ele pode estar representado, por exemplo, a gente tem os mandatos. Né? Isso. Mandato, para mim, é uma tecnologia ultrapassada. Eu posso simplesmente revogar o mandato do cara com um botão, se eu tiver a maioria, entendeu? Mas isso, por Poderia exemplo, ser já assim. inventaram um negócio nos Estados Unidos que é bacana, que eu queria fazer aqui com os subprefeitos, mas não dá, que é o mandato com recall. 2 anos depois, olha, negão, sinto muito, você não tá legal. E é isso aí, revoga. Eu acho que Tira. isso tinha que Quem é o implementar, grande só. defensor disso é o Fernão Lara Mesquita, que é do jornal O Estadão até. Ele é obcecado nessa coisa, do mandato com recall. Os Estados Unidos usa Eu isso. curto. Sim, eu Você curto. tira o cara. E eu acho que o recall tinha que ser, tipo, Eu a curto qualquer qualquer momento coisa eu que posso dar um tire- recall no cara, tá ligado? Eu curto cara. qualquer Ele coisa fez uma que merda, tira pum, já era. a sensação do político de merda,
que ele tá ali e foda-se. Isso, impune. Então, ele tem que sempre sentir Que é o frágil a calorzinho posição no dele. rabo É. dele. É. Entendeu? Que bobeou, caiu. Aham. Isso é que essas são as coisas que eu acho são as mudanças que ocorrerão. Em vários países já aconteceu. Tanto é que os Estados Unidos tem um recall. Governador lá, seguinte, 4 anos o mandato. Passou 2, não gostou, tira, faz o recall. E Se aí não me faz o quê? engano. Convoca novas eleições e tal? Outra eleição. Por que Outra não? eleição. Eu adoro isso. Eu também curto. Não é porque hoje também o processo eleitoral não será mais tão complexo por causa da tecnologia. Sim. Verdade. Sim, Né? Sim. Pô, na Itália, que não tem urna eletrônica, eu fui embaixador na Itália. Né? Ah, é? Que legal. Caralho, cara. Tua vida foi maneira pra Foi, caralho. foi, né? foi interessante. E é engraçado, porque lá não tem urna eletrônica. Eu até levei lá para. E você não tem ideia o que é a cédula. É um troço desse tamanho, porque lá vota. Lá tem quase essa coisa direta, porque eles votam para tudo. Perguntar, vai trocar a mão da rua tal, vai para a urna. Então, e são cédulas imensas, então leva dias de apuração, etc. Mas hoje a tecnologia te agiliza muito tudo isso, facilita muito, né? E aí vai caminhando para isso aí. Mas eu imagino. Na minha visão, a democracia direta é o próximo passo evolutivo da decisão. Pode ter esse nome ou não. Porque, por exemplo, se você vê vocês com 30 anos, vocês já viveram no Brasil 2 impeachments. Verdade. Isso né? era impensável. Mas o que é impeachment? Revogou o mandato do cara. Sim. E como é por difícil, que é revogou? difícil, né? Mas vê o que revogou. Não foi o Congresso. Não, foi a Porque pressão popular. foi quando começou a sair na rua a meninada com verde e amarelo na cara. Que ironia é que o Lindenberg era o líder disso, né? Mas o tempo passa, o cara também muda. E excesso de poder vicia. Vicia, né? Isso aí. Poder total corrompe totalmente. Né? Cara, Hoje você tá, hoje você eu Cara, tava minha esposa pensando tava falando. quem que falou isso aí. Deve ter sido o Homem-Aranha. Deve ter sido. Cara, a minha mulher tava falando que ela. O André que vai lá hoje? É legal, cara. Curtiu o lance que ele falou das calçadas. Que, pelo que ela disse, eu não fui ver, ela disse que tu tinha sugerido que as calçadas fossem responsabilidade da prefeitura. Claro. Eu Mas em pergunto que para você, sentido, em que cara? sentido? Porque hoje a calçada é do proprietário do imóvel, é a Ah. responsabilidade dele. Então Tá. a calçada aqui da frente, algum dia você saiu com uma picareta na mão e quebrou aqui a calçada? Não. Nunca. Por que você tem que arrumar? Quem quebra a sua calçada ou é energia elétrica, ou é gás, ou é a própria prefeitura. E calçada é a via pública do pedestre. Do mesmo jeito que a ciclovia é a via pública da bicicleta, o corredor de ônibus é a via pública do ônibus. A prefeitura cuida de todos, menos a do pedestre. Por quê? Pau no cu do pedestre. E você sabe que 20% dos trajetos da cidade são feitos a pé. E poderiam ser muito mais se as calçadas Seguros fossem e melhores, confortáveis, né? se tivesse mais policiamento e fossem mais iluminadas. Tá. Aqui também é outra coisa que ilumina o meio da rua em vez de iluminar a calçada. Nesse sentido, beleza. Mas você me proibiria de a prefeitura não vem, irmão. Eu tô com dinheiro aqui, eu vou consertar essa porra. Não, pode fazer. Quer fazer, O pode vizinho fazer. acabou de consertar a Sim, calçada. é aqui. porque hoje é a nossa responsabilidade. Mas, pô, se ele mudar a lógica, se a prefeitura é responsável por. Não, você ela pode tem deixar fazer seguindo o padrão, você estabelece um padrão. Quem quiser fazer, faz. Por exemplo, se alguém for construir uma casa aqui, vai estragar a calçada. Aí, logicamente, ele constrói a casa e já faz a calçada, num padrão definido. Quer fazer sua manutenção? Ótimo. Vou agradecer muito. A prefeitura agradece. Pode até descontar um. Pode um até imposto. pensar em fazer exatamente. Se descontar, gastei tanto, tá aqui. Vão inventar as maracutais de nota quando fria. começa a pôr no pouso. Mas que é pena, porque poderia ser bom isso. Poderia Então, você ser. fez a manutenção, tá aqui a nota, já desconta. Tá, nesse sentido, beleza. Porque eu tava pensando assim, pô, então o cara, ele quer que eu perca o meu... eu poder mexer na minha calçada, pô, isso aí eu já não gosto. Mas aí, durante a conversa contigo, eu fui sacando que tu era um cara, porra, liberal, tá ligado? Pra frente e tal. Então, se eu puder arrumar minha calçada e ela é responsabilidade da prefeitura, mas eu vou ficar esperando a prefeitura não, irmão, vou meter a mão Não, aqui. faz. O que não pode, por exemplo, você pega uma rua lá, do Sírio-Libanês, lá é uma descida.
A rua é toda lisinha, o carro sobe e desce. A tem um monte de calçada é degrau. puta degrau. Aham. Você não pode fazer, porque o cara quer entrar com o carro retinho na casa dele. Não, tem que pensar no cara que está andando. É. Agora, então, a prefeitura tem que estabelecer. O que é calçada? É um utilitário que tem que ser de custo baixo, abrasivo para não escorregar e ponto. Simples de arrumar. Quer arrumar? Quem pode arrumar, lógico que vai arrumar. Agora, não pode ficar ônus da pessoa, porque o que não vai arrumar e os outros não andam. E aí você isso. tem uma rua pública com a lógica totalmente para os carros e o cidadão... Não, ou então nos bairros de rico, que é interessante, outro dia, uns anos atrás, estava andando com o cachorro, garoando. Porra, o cachorro abriu as 4 patas, assim, o cara fez uma calçada de mármore polido. Até paciência, não existe isso, né? Então, são coisas que quando é o uso comum, tem que levar Tem em que ter conta. uma padronização, né? Tem que E ter aí regra. o vizinho do cara do mármore polido lá escorregou um dia e ligou pra prefeitura. Pô, esse filho da puta botou o mármore polido aqui. Aí a Opa, prefeitura- não tá fora do padrão, mas Aí a polido. Que prefeitura porra é essa? vai Tem que ser lá- abrasivo. É. Legal. Nesse Eu sentido acho é legal. que, você põe normas, eu acho isso não tem que proibir tanto. Aqui se proíbe demais tudo, né? E com Na isso, dúvida proíbe no Brasil. não, né? aí fica o ônus do poder público. Você não dá responsabilidade para o cidadão. A responsabilidade tem que ser do cidadão. O Brasil age como um pai autoritário e Então, cruel. mas não é antigo isso? É bem antigo. E está funcionando? Não tá. parece muito Não tá. funcionando, não. Hoje fui de manhã numa associação das... Não, relações institucionais. No fundo, do pessoal que faz lobby. Que eles não conseguem regulamentar a profissão. Eu falei, então, é bem brasileiro. Você finge que não existe e eu acredito que não existe, mas estamos lá falando. Mas não é melhor, por que não regulamenta? Regulamenta e ponto. Qual é o problema? Acho que lobby nunca vai deixar de existir, né? As pessoas sempre vão buscar os seus direitos na política através de... Claro, e num país como esse, se você começa a ouvir que tem deputado lá, vai proibir podcast no Brasil, você não vai lá Pô, falar eu vou com o fazer cara? um lobby ao vivo, É, pessoalmente, vou contratar Ué. todos os meus advogados que não são nenhum. Mas e é isso. Você tem que, e hoje, num país complexo como o nosso, cheio de lei para tudo que é lado, você acaba tendo que ter quem lida com isso. Claro, normal, natural, né? Então, mas a gente fica fingindo que não tem. É que nem quando você for fazer uma coisa lá na Zona Sul, vão te dizer que você quer fazer um estúdio aqui no Jardim São Paulo. Não pode, porque é área de manancial. Mas, quando falam isso, você vai pensar, tá lá vendo as plantas aquáticas. Pô, tem 3 milhões de pessoas morando. Não é melhor regularizar? Porque pelo menos o xixi que estão fazendo vai parar de poluir o manancial. Porque aí vai por saneamento. Não é melhor regularizar? Porque, É por isso que não tem saneamento. claro, porque é irregular. Caralho. A única coisa que te impede mesmo de pôr saneamento é área irregular. Mas quem são os grupos políticos que impedem essa mudança de acontecer? Aí o conjunto, né? É um conjunto? É isso que eu falo. Aí tem que sentar um dia. Se eu ganho uma eleição, você faz uma ruptura, porque eu vou fazer. Sim, imagino. E quando nós estivemos na prefeitura, nós fizemos um negócio que chama Cantinho do Céu, na represa Guarapiranga. Fizemos a urbanização da favela. O que é urbanizar uma favela? Tinha lá a Esgoto, favela. Você não vai tirar as água. pessoas de lá, Claro. Energia porque o cara já elétrica. fez. Fizemos rua. Claro, aí você tira as pessoas de um lugar, porque tem que fazer a rua. Mas o que você faz? Aí faz um predinho, então verticaliza as pessoas. Põe delegacia, põe clube, põe Pô, isso escola. é genial, é isso que tem que fazer mesmo. Virou um bairro. Paraisópolis, nós fizemos metade de Paraisópolis. Aí o Haddad parou quando assumiu a prefeitura. Por Mas quê? você vai lá, porque não sei, aquela coisa. Você não sabe mesmo, você não, tipo... Não sei Qual por que é a quê. sua teoria, assim, tipo... É os ciúmes de não querer continuar o que o governo É só anterior essa fez. mesma merda. Tipo, E essa é uma merda que nós mudamos quando a gente foi para o governo. Por exemplo, nós fizemos 26 céus, ou 27. Quisemos fazer de propósito um a mais do que a Marta. Entendi. Não mudamos o modelo, nem mudamos o nome. Porque era um projeto de sucesso. Qual é o problema? É, qual o problema? Que legal. bom. Eu acho que esse é o lance do político que não Claro. tá se importando muito com Não com a tem. sociedade. Eu E- quero é me eleger de novo. A tal. Marta até hoje é reconhecida pelos céus. Eu fiquei muito impressionado quando eu fui uma vez com ela lá. Ninguém vai tirar o mérito dela, isso ela inventou. Não adianta você ficar artificial, vou mudar o nome. Só pra, O usuário não é tonto.
Né? Só para deixar um adversário político Pois mais é. fragilizado. Então, quando você vai em Paraisópolis, lá é nítido. Você tem a metade urbanizada e a metade não urbanizada. A metade urbanizada tem lá Lojas Bahia, porque regularizou tudo, pôs delegacia, hospital, enfim, ETEC, FATEC, tem Foi tudo. muito caro fazer isso? Custa 30% do que custa fazer um predinho Minha Casa Minha Vida. Sério? 30%. É. Não, tá de saca. Aham. Sério? É porque você acerta no próprio lugar. Você não vai reformar todas as casas. Mas na hora que você dá o título, o cara se vira para fazer também. Ele tem, ele consegue, Na hora que ele ele vê arruma. o bairro dele melhorando, ele, pô, Claro. cara, tá tudo melhorando, beleza. Não, vou e, pegar- e na hora que ele tem escritura, claro que ele vai melhorar. Ele não vai ficar gastando no negócio que podem tirar ele a qualquer momento. É. E depois, a vantagem da urbanização de favela, você não muda a pessoa do lugar dela. Que ela já fez as relações sociais dela, ela já tem um emprego lá, que nós temos que ter as pessoas trabalhando perto. Pega a favela da Vila Prudente. Gente, aquilo é uma favela, sabe quando é que ela começou? 1940, numa área pública. Até hoje continua. Por que não urbaniza aquilo? Você resolve o problema das pessoas, resolve um problema para o bairro. Né? É uma até das minhas prioridades. E é uma favela pequena. Pô, isso E não é parece muito tirar legal. as pessoas de lá, nunca. Sim, sim. Arruma lá. É, o comércio Eu falo, entra lá, vai entra a verticalizar internet, um pouco. É. Começa a gerar economia. Dá até dignidade pros caras, né? Ah, dá endereço, né? É. Sim, e dá Dignidade. patrimônio pra A eles, palavra né? que dá patrimônio. Porra, que é um Essa é a patrimônio que eles geração poderiam de ter. patrimônio. Isso daí faz toda a diferença numa cidade. Isso você ativa a cidade. Eu acho que São Paulo um dia vai entrar no eixo, porque é que eu falo, a sociedade está mudando muito. Você é otimista? Ah, sou. Nesse aspecto, sou sim. Porque eu tenho visto, é que eu estou vendo aí vocês. Você vê, todos empresários aí com 20 e poucos anos, vocês já eram empresários donos do próprio nariz. Isso aí dá outra cabeça pro cara também. Você não vai estar Você preocupado não tá numa lógica de com a empregado. esquerda, com a Ah. direita. Eu sempre falo, e no caso de cidade, que buraco não é nem de direita nem de esquerda. Ele só tem que ser tampado. Né? É que nem essa coisa ideológica é um veneno no país. Perda de tempo total. Pergunto para você, você acha que o vereador do PT, por exemplo, ele fica discutindo Karl Marx lá com a base dele lá no Grajaú? Primeiro que para um vereador do PT sacar de Karl Marx de verdade, ele tem que ser um vereador diferenciado. Porque eu sinto que a maioria dos... E não é a preocupação das pessoas. Você E acha que não alguém é tá preocupação das preocupado com pessoas, isso? exato. Então eu falo, a questão ideológica está tão distante do cidadão. É uma elite Exato. intelectual que É, fica se isso. masturbando. Quem me falou exatamente essa frase foi o Alfredinho do PT. Porque quem me falou isso foi ele me falou. Eu falei, você acha que eu tenho voto ou porque eu ralo muito ou porque eu discuto Karl Marx lá na ilha de Vargem Grande? Eu falei, o cara lá quer saber do buraco, da vaga da escola, da vaga da creche, do hospital. Essa é a verdade. Ele até brincou comigo e falou, isso é coisa de barbudo lá da USP que fica preocupado com essas coisas. E é verdade. Você fica preocupado o seu dia inteiro, estamos indo mais para a direita. O que te irrita é se a polícia está truculenta ou não, se você vê injustiça. E isso não é ser de direita, é ser humano, né? Sim, É ser crítico, ver e crítico. querer melhorar. É isso. Que é o que todo mundo tem que ser, crítico. Deveria ser, né? Não essa coisa também de achar que está tudo bem, porque esse cara é do meu partido, esse cara... Não, você não pode tampar, nem perder a crítica e nem a autocrítica. Total. Autocrítica importante também. Pô, na política é essencial. É uma das falhas do nosso corpo político, eu acho. Total. A gente vê, por exemplo, já que a gente está falando de história recente, dá para ver que o PT, eles relutam em fazer essa É autocrítica. uma pena. Né? Porque, porra, só para eles que eles não erraram, né? É. A autocrítica é uma coisa, eu acho importantíssimo e acho uma das grandes demonstrações de humildade e de inteligência. É inteligente a autocrítica. Por que eles não fazem? Sei lá, eu também. Porque eles querem nos convencer que não aconteceu nada. Será que eles acreditam que é possível convencer que não aconteceu aqui? Não. A gente tá vendo aí o que aconteceu nas urnas e tal, pelo Brasil Aconteceu nas inteiro, urnas, né? e daqui a pouco vai acontecer que as próximas gerações, daqui a uma geração, não vai nem lembrar o que existe. Que eu falo, o político se dá muita importância. Muita importância. Eu vejo... Cai no ciclo do poder. É claro, quando eu penso que o Fernando Henrique já deixou de ser presidente em 2002, faz 18 anos.
Quer dizer, quando ele deixou de ser presidente, tem gente que vai votar que não tinha nascido ainda. Então nem sabe quem é. Se o cara está preocupado com um presidente que, antes de eu nascer, é que nem achar que eu vou estar muito preocupado com o Getúlio Vargas. Foi presidente, sei da história, dos livros de história, ponto. É interessante, é legal estudar. E hoje, com a comunicação sendo muito mais imediatista e a necessidade de informação mais recente, como você tem muito mais informação, você vai cada vez ficando com menos informação do para trás e vai querer informação presente e futura, né? Que é o que importa. Cara, eu tenho uma curiosidade que não tem muito a ver com política, mas tem mais a ver com a sua família. Porque é legal, nunca conversei com alguém que vem de uma família com uma tradição no Brasil. Que tem alguma coisa interessante que, por você ser de, sei lá, dos Matarazzo, você aprendeu? Tem, claro, muito. Muito. Acho que coisas, que eu falo, né, e graças à minha família, aprendi coisas importantes. Isso é uma frase que era o meu avô falava sempre, que ele tinha aprendido com o pai, que você tem que sempre ter humildade antes de qualquer coisa. Pensar no outro, se colocar no sapato do outro, sempre. E estudar muito. Porque ele dizia o seguinte, a única coisa que não te tiram na vida é o que você tem na cabeça e o que você tem no coração. O resto, como veio, pode ir embora. E é verdade. Né? Numa guerra, numa empresa que quebra, enfim. Então são coisas que você vai aprendendo. Vai aprendendo que também a prestar muita atenção nas pessoas, porque às vezes você imagina que a pessoa é sua amiga, o mundo não é assim, só de gente boazinha, né? Então, o interesse das pessoas, como pode ser, não ficar tendo muita expectativa com as pessoas, porque normalmente... Isso era um primo meu, Baby Pinhatari, que era um playboy inveterado, divertidíssimo, e ele dizia... Nunca se preocupe em ter gente só que perto de você. É o seguinte, pendura um presunto na porta que vai estar cheio de amigos em casa. Pendura o osso na porta que não vai aparecer ninguém. E é verdade. Quando você está na boa, todo mundo te cerca de paparica. Na planície, meu caro, isso na política a gente vê muito. Sim. Na hora que você não está em cargo no de YouTube poder, também. você aparece. Claro. Hoje mede por seguidores. Né? Sim. Caiu o número de seguidores. Um dia você está bombando, outro dia você é merda. Você vai aprendendo. A minha família me ensinou muito. E me ensinou muito o valor do trabalho. É isso que eu estava falando com você, que vocês aprenderam também. Vocês aprenderam mais como o meu bisavô. Eu peguei a coisa mais pronta. Que não tem só sorte. Tem que ralar muito e não tem atalho. Sim, com certeza. O caminho é... Caralho, aí o cara tá... Mas essa frase foi sua, Igor. Essa foi sua. André, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço Ainda demais, não acabou, viu? a gente vai ler as mensagens dos caras aí. Agora o público vai interagir. Agora vamos Maior prazer. abrir pra essas feras aí. Espero para as perguntas, é isso? E a gente vai dar um minuto, vai dar uma Como é que pausinha. funciona o negócio de perguntas que você faz? Para eu entender, eu quero saber a medida, como é que é? 300 bits. O que é 300 bits? É 20 reais. É tipo, você compra bits na plataforma que é a Twitch e aí... tá. Tem a plataforma que vende os bits. Isso, exatamente, que é a Twitch. E aí uma grande parte desses bits vem pra gente. Uma fica pra financiamento da plataforma mesmo, não sei o quê. E a gente tem no YouTube também a mesma coisa, só que como no YouTube a gente não consegue gerenciar direito, a gente coloca um preço muito alto que é pra ninguém pagar e ir todo mundo pra Twitch, entendeu? Exato. Então a gente vai fazer uma pausa pequena e 3 a gente minutinhos. volta... Fica à vontade. E aí você pode falar o que quiser pra eles, podem mandar eles tomar banho. Tá bom. Quando eu falar 3, vai mutar, hein? 1, 2, 3. Bom, vamos ler aqui uns bits. Começando aqui com a Soninho. Soninho Underline X mandou aqui 300 bits. Oi, sou eu, a mina oficial do SPEC. KKK, começou cedo? O que tá acontecendo? É porque a gente sempre começa atrasado. André, a onda agora é pronome neutro. Na verdade, seu nome é Andrix. Se o Igor conseguir falar isso, ele é um deus. Boa noite. Falou. Boa noite, André e mercenários. Prazer, Andrix. mercenários. Andrix. Andrix, sei lá. Andrix, É porque é com X e X, entendeu? É XX. Aí a Soninha mandou de novo aqui 300 bits. Queria fazer um pedido. Alguém me dá um sub de presente, tô pobre. Tá pobre Ela ganhou. o quê? Ela ganhou. Pelo jeito ela ganhou. Gado demais. Esses gado aí,
O Bruravaglia mandou 351 bits. Primeiramente, boa noite. André, meu avô aposentou por uma empresa de sua família, indústria de celulose de Cataguases. O impacto que isso teve na minha família foi incrível. Somos muito gratos pela sua família. Boa sorte na candidatura. Ô, caralho, achei que ia vir uma pedrada, como veio um ele elogio chama? foda. Bom, tá escrito aqui Bru. Não, Bru, obrigado. É bacana, eu fico muito contente de ouvir isso, porque sabe que em todos os lugares que eu tenho, quando faço aqui, fazendo campanha pela cidade, nos lugares, muita gente me procura para falar exatamente isso. Porque é outra coisa que eu aprendi com a minha família, o negócio de você pensar no outro. Então, a Matarazzo sempre tratou muito bem. Claro que teve problemas com Toda empresa profissionais grande tem, né? e quando a empresa teve mais dificuldades, mas normalmente as pessoas... e nós somos muito gratos a todo mundo que trabalhou conosco, porque é um time, né? Vocês sabem bem disso. no teu caso aí, no caso da tua família, a escala é muito maior, né? Eles vão ter mas empregado então, pra cacete e tal. Claro, mas para faturar, provavelmente hoje você fatura com 10% das pessoas que a Matarazzo tinha, fatura mais do que a Matarazzo, provavelmente. Entendo. Quero dar um exemplo interessante. Quando eu trabalhei no Bradesco, foi 79. O banco tinha 70 mil empregados. Hoje ele é muito maior e tem 25 mil. Isso ainda é um banco, né? E essa é a revolução, a quarta revolução. Agora que industrial. vai chegar esses fintechs, você vai ver. Vai cada vez menos pessoas são necessárias para executar Caralho, o André tá por dentro mesmo do bagulho. Cara, é candidato a prefeito, pô. O cara tá falando de fintech. Mas claro, eu também tenho que manter um pouco atualizado. Né? Tá, o respeitador de casadas mandou aqui 300 bits. Lineuzinho, que isso? Se o Naruto morasse em São Paulo... Não, entendi. Ele tá chamando de Lineu. Lineuzinho. Se o Naruto morasse em São Paulo, o sonho dele seria ser prefeito. O cara... Bom, Naruto tu não conhece, né? Não, André? que Tá, Naruto? ufa. É um desenho de japonês aí. Esse não cheguei lá. Esse ainda não, Essa né? garotada curte. Lineuzinho é sacanagem. O Hugo Venda mandou 10 mil bits. Propaganda, quando manda 10 mil bits. Salve, salve família do Flow Podcast. Vim aqui para passar uma mensagem clara. Quer ter um business nos Estados Unidos e receber em dólar? Segue o @alberto.fba. É o perfil no Instagram dele. alberto.fba. Repetindo aqui só para garantir, já repeti. alberto.fba. É o método Amazon FBA. Resumindo, business nos Estados Unidos, receber em dólar, trabalhar poucas horas por dia. Parece bom demais até. Melhor que ser prefeito. Vai lá dar uma olhada. Vai lá dar uma olhada aí pra ver se essa porra é quente. Mas confere, hein? Porque, confere. Inclusive, lembra aquele bagulho... lembra aquele bagulho que veio um anúncio aqui, eu fiquei bolado? Aí eu fui lá e comprei pra ver se era quente e é quente. É quente? Show. Então vai conferir, porque, no filtro pra essa mensagem chegar aqui, o cara deu 10 mil bits, ou seja, qualquer um pode dar 10 mil bits. Não vai precisar nem se preocupar com estoque e atendimento ao cliente. A Amazon que vai cuidar pra você. Absurdo, não é? É. Então segue lá o Insta. O Alberto, alberto.fba, o Instagram dele. Vai lá, galera, dá uma olhada lá se te interessar e segue. Mas existe algo semelhante no Brasil, nesse sentido, que a Magazine Luiza tá fazendo. Eu sei porque tem a esposa do meu cunhado, eu não sei que ela é minha, a esposa do meu cunhado, ela faz isso, tá ligado? Ela meio que distribui o link dela com as paradas lá da Magazine Luiza, aí a pessoa compra de verdade no Magazine Luiza, mas ela ganha uma grana por ter divulgado. Isso eu acho que vai ser a grande revolução para o comércio. Porque o cara que está na loja hoje, ele não vai mais ficar na loja. Mas ele não vai ficar desempregado, ele vai virar empreendedor por aí. E eu me lembro, eu vi a Luísa Trajano falando isso numa palestra. Essa é uma mulher muito inteligente, muito inteligente. Dizendo que ela estava começando a fazer, vamos dizer, a autorizar, já tinha autorizado, e que os vendedores dela podiam anunciar as coisas dela nas redes deles, fazer a propaganda do jeito que eles quisessem. Só tinha que mandar para eles aqui, falou, fica 2 dias aqui, se em 2 dias não devolveu, manda bala. Exatamente, não vai ter loja
do tamanho que são hoje. Eu prefiro comprar as coisas pela internet. Também. Tipo, a minha mulher só compra pela internet. Tem um tal de Alibaba, por exemplo. Ah, isso aí vem lá da China. Compra tudo. Muita coisa. Eu também tô comprando bastante coisa lá da AliExpress. Mas era AliExpress, exatamente. E ela compra, por exemplo, eu vejo roupa, sapato, tudo, também daqui, dessas coisas de tênis ou roupa. Eu não consigo, para mim é um... Tu gosta de ir na loja? Não, eu nem uma coisa nem outra hoje em dia, não dá tempo, mas é muito... Eu sempre acho que não vai servir. Não, agora eu tenho esse medo também. Putz, será que eu vou comprar um tem tênis que ir pro aí? correio e leva. Nossa, 90% das roupas das minhas filhas, minha esposa compra pela internet também. Que E minha quando mulher não falou. serve, o que ela faz? Sempre serve. Sempre serve, da minha mulher sempre serve também. É. Bom, eu não sei se eu tenho esse Ela poder. falou que não tem muito erro, que ela me mostrou outro dia. Estou até falando porque eu vi a semana passada tênis. Então tem lá a marca europeia, o número europeu, né? E ela falou, o que tem que olhar é o seguinte, número de centímetros do pé. Pronto, manda os centímetros, não vai chegar errado nunca, é verdade. Pois é. Faz sentido. Pois é. Foi aperfeiçoando, né? E a Luísa, eu vi também ela falando no Roda Viva. Cara, essa mulher... Agora, essa, pouco tempo atrás. Ela é Ela é braba. inteligentíssima. E um filho parece que é um avião também, né? Não Que é o sei. que está tocando e criou o Magalu. Aham. Ah, Ela foi o já filho está dela. mais da metade dos negócios já estão online hoje. Sim. Acho online muito é irado, acho muito foda. Então, ó, é aquele lá, Alberto.fba. Ele faz algo assim, só que com a Amazon. O Pedrolá1312 mandou 300 bits. André, sempre gostei de você. E aceitar que em 2016 o PSDB preferiu o Dória nas primeiras é difícil. Aquele fudido enganou São Paulo inteira. Sua família é uma das mais importantes da história do Brasil. Não sou de puxar saco, mas gosto muito de você. Tem meu voto, Matarazzo 55. Pô, muito obrigado. olha aí. Puxa vida, fiquei feliz. O cara pagou pra falar isso, olha aí. Pô, máximo. Muito obrigado. Ó, pode mandar um WhatsApp pro 30 25 00 0055. 30 25 0055. 9 30 25 0055. Muito obrigado, viu? Você 100%. O que tem lá nesse WhatsApp? É o meu WhatsApp que eu tô usando na campanha, né? Então, às vezes demora um pouquinho para Porque tem responder. mensagem pra mas- cacete e tal. Normal. O Você na Minha Mota mandou 600 bits. Flow foi da hora. Pena que o Pelé morreu. Quê? Mentira, pô. É mentira, todo dia mata o Pelé no chat, tá ligado? Caralho, Hoje ele morreu umas 3 vezes já. Que susto, cara. O cara paga para falar isso. É, cara, e pior que ele me enrolou, cara. Mas é sensacional. Mas é um mundo muito diferente, muito bacana. O Bolinha de Queijo mandou 700 bits. André, sobre o que você falou sobre lobby. Quando olhamos para os Estados Unidos, vemos uma sociedade profundamente controlada por corporações, onde uma dose de insulina custa 50 vezes mais que em outros países e os interesses corporativos nunca são contrariados. Você não acha que lobby é corrupção legalizada? Eu acho o seguinte, é o que eu estava dizendo, ele já existe, não é melhor ter ele às claras? Que pelo menos você consegue localizar onde está, ou investigar, ir atrás. Eu acho que é melhor... O que é o lobby exatamente? Não, então, tem que definir. Tem um lobby vigarista, que é o lobby que vai lá, paga para conseguir as coisas. Isso é picaretagem. O outro lobby é você, por exemplo, tem lá o seu diretor de relações institucionais do Flow, que fica lá em Brasília, monitorando as leis que estão acontecendo e sugerindo mudanças legislativas favoráveis ao seu negócio. Ao seu negócio, que pode ser para crescer, mas não só o seu negócio, não é? Mas a sua área. seu e tal. segmento. Não é para o seu segmento. Sim, sim. Né? São os dos setoriais que ficam lá defendendo. Isso acontece no mundo todo, né? O lobby lá nos Estados Unidos é inclusive regulamentado. Esse é o ponto. Então, é regulamentado e é punido quando tem coisa. Esse é o ponto. Você tem que Tem ter... um lobby negativo, um lobby criminoso. Né? É. Porque hoje acontece isso de forma... Ele acontecerá de qualquer jeito. Não dá pra Melhor você ter as claras do que impedir isso. ficar fingindo que não tem. Fingindo que a realidade não é realidade. né? O gênio do marketing mandou 600 bits, mas ele não é tão gênio do marketing assim, porque ele mandou 600 bits e um anúncio, uma mensagem inteira de anúncio. Então, Pô, um gênio do o marketing. que a gente vai fazer? A gente vai, elogiar ele pelo seu... Né, Pô, o nick é talento. maneiro, gênio do marketing, passa mais tarde. O Balde WB mandou 600 bits. Salve, Flow.
Ele está sendo um dos melhores episódios até o momento. Este está sendo um dos melhores episódios até o momento. Eu não conheço o Matarazzo, mas eu certamente convidaria ele para um churrasco. Parece ser gente boa demais. Obrigado. Pode convidar, porque eu gosto. Churrasco é comigo mesmo. Interessante, né? É interessante porque aquilo que você falou, o político, ele tá muito mal visto. Eu mesmo, o primeiro político que a gente conversou aqui foi o Kim Kataguiri. E a primeira coisa que eu falei pra ele foi, cara, eu odeio político. Eu acho que o cara que é político, ele, puta, é safado, cara. E se não é safado, ele vai se tornar safado. Falei essa porra pra ele. E aí, por quê? Porque a visão do político claro. é uma bosta. Quando vem um cara aqui e ele é ele mesmo, ele fala as paradas, ele fala nas coisas que ele acredita, ele não fica, sei lá... Fazendo política. Política. Porque isso é um pé no saco. Isso que eu digo, ficar falando de política é um pé no saco. Política você faz naturalmente, é uma coisa natural do dia a dia. Uma coisa é você trabalhar na prefeitura, que não é fazer política. Trabalhar é isso, é tapar buraco, é o objetivo. O resto é natural. É 1000 vezes um papo como esse do que ficar falando da Assembleia Legislativa aqui, imagina. Ou ficar falando mal de adversário. O Kim é um ou... cara que amadureceu muito. Mas eu falei para ele, assim, encontrei ele num debate essa semana, lá em Osasco, no Diário Regional. Lá eles fizeram até um debate bacana. E ele estava acompanhando, acho que foi acompanhando o Arthur e tal. Foi com o Arthur. E eu falei, Kim, olha, eu conheci ele pouco, mas eu falei, Kim, parabéns, porque você é dessa nova geração que entrou porra louquíssima, mas em 3 meses ele foi outro cara, e tanto que conseguiu muita coisa, né? Conseguiu aprovar coisa, ser respeitado. E muito moço, né? Mas o Kim é respeitado? Respeitado. Esse bostinha? Tô brincando. E ele vai longe. Esse tem futuro. Também eu acredito nisso. Se ele não virar um ladrão safado. Né? Não vai virar. Aí, se tu virar um ladrão safado, eu mando te buscar lá na tua casa. Isso aí. Eu não vou não, mas eu mando buscar, entendeu? No dia que você vier jogar Dota aí, é só peteleco na cara, mano. De vez em quando chega o Kim aqui com o computadorzinho dele. Vamos jogar um Dota. De vez em quando não mudou. Isso exato. é que tem que ser. É isso, gente. No mundo desenvolvido, o político é isso. Ele não é reconhecido em todo lugar. Ele é um cidadão que está lá prestando serviço. Ponto. Seria incrível. Gente, eu adorei, viu? Que bom, muito cara. Obrigado. Eu Adorei também conhecer também. vocês. Agora, quando eu quiser aprender e tiver dúvidas de algumas coisas, eu só vou ligar. mandar uma mensagem. Mas parabéns mesmo, viu? Porque é sensacional a ideia, o conceito e a criação que vocês fizeram. Parabéns. Obrigado, valeu, vou estar acompanhando Tá. o sucesso. Obrigado aí Obrigado, pela moral. Chat, obrigado a todo mundo que assistiu aí. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Quiser Como é que é? votar lá Matarazzo no André, 55. É Matarazzo 55, mas quem estiver vendo aqui, lembra mais sempre do André do que político, porque e é André com A no fim, tá? E eu sou menino. Aliás, não, eu sou o que é agora? Drex. Gente, obrigado. Um abraço grande para vocês. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.